Muito bom dia a todos os telespectadores da TVI. Está mais uma edição aqui do nosso programa no ar, o TVI News. Eu agradeço a você pelo carinho da audiência e por dar essa prioridade aqui pra gente, para ficar antenado sobre as notícias que estão acontecendo ao redor da Bahia, do Brasil e do mundo. Aqui, onde você fica sabendo tudo o que está acontecendo com temas relacionados à política, esporte, notícias em geral. Eu quero também agradecer você que participa com a gente pelo YouTube. Só lembrando que o nosso canal do YouTube é o TVI News Brasil. Você pode compartilhar esse link do TVI News Brasil com os seus amigos. Você pode participar pelos comentários. Você consegue estar aí dando a sua colaboração para a gente, tá? É muito simples, você vai colocar lá no YouTube TVI News Brasil. Assim que você vai colocar, vai aparecer um ícone vermelho, que é o ícone da TVI. Você pode clicar em inscrever-se e curtir lá todos os nossos vídeos, dar esse engajamento, compartilhar o nosso link com seus amigos. Só lembrando que a TVI é uma TV 100% aqui regional, todas as nossas programações aqui é da terra, é da nossa região. E é muito importante que você participe conosco, valorize, né, as coisas da região e compartilhe para que seus amigos também fiquem sabendo de tudo que está acontecendo aqui na nossa região, na Bahia, e também no mundo em geral, né? Que a gente traz todas as notícias com a ajuda aí do Portal à Tarde. Só lembrando, pessoal, que temos também disponível o nosso aplicativo, que é o TVI Play. O aplicativo TVI Play, ele já está disponível na Play Store. Você pode baixar o aplicativo TVI Play. É muito simples, você vai pesquisar TVI Play e baixar o aplicativo. Lá você vai estar por dentro de todas as nossas programações. Nós temos várias programações, que é o TVI News Brasil, o Alerta Cidade, o Economia Verde, Baião de Dois, o Síndico, Inteligência Policial. É muita programação boa para agradar você, telespectador. Entendeu? Tem para todo gosto, não tem como botar defeito, porque vai ter uma programação que te agrade com certeza. Só lembrando também que se você quiser compartilhar alguma denúncia, alguma demanda da sua região, da sua rua, do seu bairro, também é muito simples. Você pode fazer isso através do nosso número do WhatsApp, que o Cássio está exibindo aqui na tela. Por esse número do WhatsApp, você consegue compartilhar conosco vídeos, imagens, né? Áudios, seja lá o que for. Se for também uma notícia que você não queira que apareça a sua imagem, o seu rosto, não tem problema, a gente também guarda essa segurança para você e você não é identificado. Caso queira também algum assunto que você queira ver noticiado aqui, alguma entrevista sobre um tema que você acredita que é relevante para a sociedade, também é muito simples. Você pode mandar e a gente vai acatar aí a sua dica. O importante é querer ver você, telespectador, aí contente com a programação. E eu já peço desde já, agora que a gente está iniciando o programa, que você compartilhe o nosso link do YouTube com seus amigos. E você que tem a TV a cabo, que é o canal 36.2 da TVC, só lembrando, é canal 36.2. Então não esquece, compartilha aí com seus familiares o nosso canal, compartilha também o nosso link para que vocês fiquem por dentro de tudo que está acontecendo e participe aqui conosco, né, dessa programação. Esse aqui que está sendo exibido na tela é o nosso Instagram também, que você pode seguir lá, gente, marcar, pode tirar foto, viu, assistindo, marcar, que a gente vai repostar tudinho nos nossos stories. E agora falando de previsão do tempo, né, que Itabuna, a gente sabe aqui, a Bahia está passando por uma frente fria, como o Barbosa explicou, né, já quando estava aqui na bancada. E a gente já fica naquela, né, poxa, final de semana chegando, ou será que novamente vai ser um final de semana de chuva? Vai ter a final aí, né, da Libertadores, Flamengo vai jogar, para quem é flamenguista, está aí na expectativa, torcendo pelo seu time. Inclusive vai ter eventos na cidade, né? Voltado aí para essa final. A gente vai conversar mais tarde e entender, né, o que está acontecendo. Tá tendo o jogo do Bahia, a Barbosinha tá me avisando aqui. Vai ter hoje, né, Barbosinha? Hoje vai ter jogo do Bahia às 19 horas? Em Salvador, às 19 horas. Barbosinha tá me passando aqui. Ah, eu já tô com a previsão do tempo aqui, Barbosinha. Obrigada. Barbosinha tá aqui hoje no estúdio. Ele tá só de mentoria hoje, só observando, tá tirando a folguinha, que sextou, né? Chegou sexta-feira. Aí o poderoso chefinho descansa. Tá certo. É isso mesmo. Trabalhou a semana toda, tem que sextar um pouquinho. E falando da previsão do tempo, né? Conforme a gente estava conversando aqui, o tempo já começa a chover da sexta-feira, eu não sei
sei o que é, mas começa a vir aí essa nuvem carregada e é chuva, 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 boicotando aí o final de semana. Mas enfim, são 28 graus atualmente em Itabuna, muito nublado, podendo chegar à máxima de 29 e a mínima de 21. Aparentemente, o que mostra a previsão do tempo é que hoje não tem chances de chuva, mas amanhã, no sábado, tem 50% de chance de chover, né? Agora, falando de Vitória da Conquista, nossa querida Suíça Baiana, 26 graus, parcialmente nublado também, podendo chegar à máxima de 29 e a mínima de 16. Lá em Vitória da Conquista, aparentemente o clima vai permanecer estável, não tem possibilidade de chuva para Vitória da Conquista. Falando de Salvador, nossa querida capital, 28 graus, muito nublado também, podendo chegar à máxima, vai permanecer em 28, mínima de 24 graus. Hoje não tem previsão de chuva, mas amanhã está semelhante a Itabuna, aí 50% de chance de chuva em Salvador, nossa capital. Ilhéus, nossa princesinha do sul, né? Na qual o itabunense fica tão na expectativa, chega logo sexta-feira, chega final de semana para curtir aquela praia, pegar aquele bronze que tá difícil, esse bronze tá difícil de vir, mas vai vir, né? A gente teve um inverno muito frio esse ano, acredito que quando chegar aí o verão, vai ser um verão também bem quente, não vai poder reclamar, viu? Porque quando tá chovendo a gente reclama, quando tá frio reclama, e quando tem o calorzão com tudo reclama também. Não vamos reclamar, vamos lembrar dos dias aí que a gente queria pegar aquele bronze. As mulheres, né, que gostam de fazer a marquinha no corpo, fazer aquela marquinha. Então vamos lembrar bem quando chegar aquele verão de rachar. Porque Ilhéus hoje, infelizmente, não tá esse sol, tá? 27 graus, podendo chegar à máxima de 28, mínima de 22, parcialmente nublado também. Chances de chuva também, 50% de chance de chuva. Iboerarema, nossa querida cidade vizinha, um abraço para o prefeito Vinícius Ibran, né? Ontem a gente teve a participação de Iboerarema aqui na nossa TVI, onde Lani Fonseca, nossa correspondente de lá de Iboerarema, ela que também trabalha lá na Secretaria de Comunicação, mostrou para a gente a Policlínica de Iboerarema. E a gente só tem aí que bater palmas, né? Porque tá linda a Policlínica. A gente até ficou pensando que era um hospital particular, uma clínica particular, na verdade, por causa do padrão, né? Realmente o prefeito Vinícius mandou muito bem, tá de parabéns, nota 10 aí, prefeito. Iboerarema, 28 graus, muito nublado, podendo chegar à máxima de 29 e a mínima de 20. 40% de chance de chuva, viu? E pessoal, agora, inclusive, tem essa novidade para contar para vocês, que é Iboerarema, né, que vai participar sempre aqui com a gente. A Lani Fonseca, que é a nossa correspondente de lá, ela sempre vai trazer destaques de lá da cidade, as novidades que está acontecendo na cidade. A gente teve recentemente o torneio de futevôlei na cidade de Iboerarema. Ontem mostramos aí a Policlínica. Então, você que quiser mostrar também a sua cidade, é muito simples. E você, prefeito da região, que quiser participar aqui com a gente e ser nosso parceiro, também é muito simples. É só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que o Cássio já exibiu aí na tela e ele vai exibir aqui novamente, né, Cássio? Pode colocar o WhatsApp aí, Cássio. E domingo é dia de eleição, a gente essa semana tá movimentada, viu? É final de Libertadores, é jogo do Bahia, é eleições segundo turno. A Bahia vai decidir aí aí o nosso WhatsApp, viu, pessoal? A Bahia vai decidir aí quem vão ser os nossos gestores, que vai comandar aí agora, que é para o governo e para a presidência. Lembrando que nós teremos que fazer aí dois votos, né? O voto para presidente e o voto para o governo do estado. Tá todo mundo na expectativa. Só lembrando que a gente teve a experiência aí, pessoal, do primeiro turno, né? Que foram as superlotações. Então é importante conferir direitinho antes. Aí a seção, a zona, tudo direitinho, o endereço se permanece, porque teve colégios que foram desativados. E aí houve essa sobrecarga justamente por conta disso. Se atentar ao horário, vamos tentar ir logo cedo, não deixar para a última hora. Porque o que acontece, né? Às vezes você vai deixando para a última hora e todo mundo deixa para a última hora, chega todo mundo junto. Aí complica, né? A Heloísa tá até me falando aqui que o horário só é até às 5 horas da tarde. Então, começa que horas, Heloísa? Começa às 8 da manhã. Começa às 8 da manhã. Isso, e se encerra às 5 horas da tarde. Porém, quem já estiver na fila após as 5 horas, volta do mesmo jeito, se já estiver do lado de dentro.
Pronto, então aí, pessoal, das 8 às 5, então vamos acordar, voltar a exercer o papel de cidadão e decidir aí escolher na cabeça de vocês, né, de acordo com as propostas, com os projetos de lei, quem você acha que se adequa mais para governar e melhorar a situação que está o nosso país e a nossa querida Bahia, né, que está precisando de muitas melhorias, e eu tenho certeza que vocês vão comparar e escolher o melhor gestor aí para o governo do nosso estado. Antes da gente começar com a Heloísa ali no Portal à Tarde, eu vou trazer aqui para vocês que Itabuna terá ônibus gratuito no dia das eleições. O prefeito de Itabuna, Augusto Castro, anunciou a gratuidade no serviço de transporte público do município no próximo domingo, agora dia 30, dia de votação no segundo turno das eleições a governador do estado e a presidente da República. A medida, conforme nota do governo local, baseia-se em decisão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e do Supremo Tribunal Federal, STF. Hoje, o secretário de Transporte, o Thales Silva, disse que a decisão do prefeito vai facilitar o deslocamento dos eleitores até as sessões eleitorais. Toda a frota estará em circulação no horário de votação das 8 às 17 horas. Neste segundo turno, apresentamos a novidade da gratuidade para os passageiros que utilizarem o transporte público em Itabuna, seguindo uma determinação do prefeito Augusto Castro. Decisão esta que está respaldada no TSE, que aprovou a instrução que garante aos estados e municípios a possibilidade de oferecer transporte público gratuito aos eleitores no segundo turno das eleições, explicou aí o Thales Silva, o secretário de Trânsito aqui da cidade de Itabuna. Então, a gente não tem desculpa, para não votar. Você aí que na última eleição não pôde votar por questão financeira, por questão de deslocamento, agora o ônibus está gratuito para esse segundo turno aí. Agora sim, muito bom dia, Heloísa. O que a gente tem de destaque aí no Portal à Tarde? Conta pra gente. Bom dia, Carol. Como Carol sempre vem dizendo aqui a vocês, o Portal à Tarde, que é nosso parceiro, e você que quer ficar antenado com as principais notícias da sua região e do Brasil inteiro, esse é o lugar. Então vamos lá com um destaque político, Carol? Se aproximando desse segundo turno, a gente tem que ofertar mais notícias, relacionadas à política. E Eduardo Bolsonaro sugere adiar o segundo turno das eleições. O deputado federal Eduardo Bolsonaro sugeriu o adiamento do segundo turno das eleições por conta das acusações sem provas sobre a suspensão de inserções eleitorais em rádios do Nordeste, por conta da campanha do seu pai, o presidente Jair Bolsonaro. A eleição está marcada para o próximo domingo, dia 30 de outubro. O argumento do parlamentar é que seu pai precisa ter direito de resposta. Se fosse dado todo o direito de resposta a Jair Bolsonaro, seria necessário tanto tempo que seria necessário adiar essa eleição, disse o deputado em entrevista à BNews TV. O parlamentar defendeu o adiamento também em evento no Espírito Santo. A gente está diante de um caso que, se for dado o direito de resposta, será necessário adiar as eleições desse ano, repetiu ele. As datas das eleições brasileiras são determinadas pela Constituição Federal de 1988. O artigo 29 fixou os pleitos no primeiro e no último domingo de outubro em todos os anos eleitorais, tanto para as municipais quanto as gerais que ocorrem nesse ano. E sobre a denúncia, a campanha de Bolsonaro encaminhou uma manifestação ao TSE com informações de que algumas rádios do Nordeste estariam priorizando inserções do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em detrimento do atual presidente. Na manifestação são citadas cerca de 700 inserções a mais a favor do petista. A campanha cita o caso de 8 rádios da Bahia e de Pernambuco, que teria apresentado mais inserções de Lula do que de Bolsonaro. De acordo com uma auditoria contratada pela campanha do presidente da República, de 7 a 14 de outubro, foram 1.835 inserções de Lula e 1.105 inserções de Bolsonaro, uma diferença de 730 inserções. Além de apresentar a relação das emissoras que teriam beneficiado Lula, a campanha de Bolsonaro ainda afirmou que essas rádios acabam vinculando mais inserções do PT que o permitido pela lei.
Algumas chegaram a exibir mais de 50, quando o máximo seria de 25 sessões diárias. Na quarta-feira, dia 26 de outubro, Moraes negou o pedido da campanha. Na decisão, o presidente do TSE afirma que o pedido é genérico e que a acusação de fraude não tem qualquer comprovação. Além disso, a Corregedoria Geral Eleitoral também prometeu apurar eventual desvio de finalidade no uso do fundo partidário para a contratação da auditoria pela campanha do presidente. Então a gente tem aí, né, Carol, um pedido de adiamento desse segundo turno, alegando favorecimento ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva. A gente viu aí que realmente o candidato Jair Messias Bolsonaro, ele perdeu algumas inserções, mas de acordo, né, com todo o estudo realizado, foi justamente por essas inserções incluírem fake news de ataque, tanto que ele recebeu também o direito de resposta, né? Ele recebeu um direito de resposta, onde ele trouxe algumas provas e tudo mais, inclusive essa campanha está sendo veiculada aí há uns 2 dias. Eu não concordo com o adiamento do segundo turno não, viu, Heloísa? Eu acredito que para você perder a inserção, algum estudo é realizado, isso não pode ser feito assim também dessa forma tão grotesca, como o Eduardo Bolsonaro aí está falando. E o Bolsonaro, ele teve o direito dele de resposta também. E a decisão do público, do povo, vai muito além dessas veiculações eleitorais, até porque as pessoas já estão cientes, já entenderam bem o que é fake news. E hoje em dia o povo está pesquisando, viu? O povo está averiguando para ver se realmente é verdade tudo aquilo que aquele candidato está falando. Não está mais acreditando em qualquer videozinho que recebe no WhatsApp, não. O povo está esperto. Isso mesmo, Carol. E agora a gente vai para uma notícia de educação. Alunos baianos conquistam primeiro lugar em competição de robótica em São Paulo. A equipe de robótica Matrix do Colégio Sacramentistas de Vitória da Conquista, cidade no centro-sul baiano, ganhou a primeira colocação na categoria conhecida como Futebol de Robôs em uma competição dentro do Robótica 2022, o maior encontro de robótica da América Latina. A disputa aconteceu em São Bernardo do Campo, no campus da Fundação Educacional Saboia de Medeiros. E o evento é reconhecido nacional e internacionalmente por reunir apresentações de pesquisas, projetos, congressos e competições de robótica autônoma e de inteligência artificial. A categoria que os alunos baianos ganharam consiste no preparo de 2 robôs autônomos para um jogo de futebol. Cada equipe possui 2 deles, que seguem uma bola de infravermelho com o objetivo de gol. Então a gente tem aqui a foto dos alunos, né, lindo, de Vitória da Conquista, que conquistaram a primeira colocação nesse evento de robótica lá em São Paulo. Então a gente está vendo aí, né, Carol, em destaque, estudantes baianos. É muito bonito, viu, ver uma notícia como essa e mais ainda gratificante dar uma notícia como essa. A Bahia, né, que tem sido uma pauta tão triste por conta da educação, e agora a gente tem esse destaque aí desses estudantes, a gente vê quanto tesouro a gente tem aqui, né? O que falta aí é políticas públicas, políticas municipais, privadas também, para que esses alunos engatem, né, que descubram seus talentos, que aperfeiçoe aí a questão da educação na Bahia, porque a gente tem tanto talento, Heloísa, tanto talento, sim, mas que se torna escondido, desmotivado por conta aí da educação da gente e a falta de investimento na educação. As escolas que são precárias, as escolas estaduais, as escolas municipais também, tudo isso desmotiva o aluno, né? O aluno ir estudar e não tem merenda, condições, né, lá dentro da sala de aula, às vezes o calor e tudo mais. Então a gente vê quantos alunos inteligentes, quantos jovens brilhantes nós temos aqui, quantos tesouros na nossa terra e que às vezes ficam perdidos aí no espaço justamente por falta de incentivo do poder público, que é quem mais deve incentivar a educação, esporte, cidadania, né? Exatamente, nós temos muitas pedras brutas, né, prontas para serem lapidadas, e só falta realmente do governo mais investimento em educação e justamente todas as coisas se unem, né, Carol? No dia 30 você vai ter o poder de escolher quem vai governar a Bahia, você vai ter o poder de escolher a melhor opção para o nosso estado, a opção que mais vai viabilizar educação, segurança, lazer para a nossa população. Então, vote com consciência,
né, dia 30 de outubro, para que a gente possa conseguir mudar essa nossa realidade. E eu volto com você aí do estúdio, Carol. Com certeza. A gente tem também aqui de destaque, Heloísa, que foi uma situação que aconteceu, né, nesse último debate que estava programado para o governo do estado aqui na Bahia, que foi o debate entre o ACM Neto e o Jerônimo Rodrigues. Mais uma vez, o Jerônimo Rodrigues ele não compareceu ao debate, né, que foi realizado, o que é triste, porque a gente não teve debate entre os candidatos nesse segundo turno. No primeiro turno, houve tantos apontamentos, né, do candidato pelo PT, o Jerônimo Rodrigues, pelas faltas do ACM Neto, que ainda assim, mesmo faltando, compareceu a um debate. O Jerônimo Rodrigues ele não compareceu a nenhum debate, né, prejudicando aí os eleitores que querem entender mais sobre o assunto, que querem ver as propostas de cada candidato, né? Então, assim, isso complicou muito e o ACM Neto, ele até deixou uma fala ontem que foi a seguinte: Jerônimo falta e é acusado de desrespeito por ACM Neto. E, de fato, foi um desrespeito para nós eleitores, né? Porque a gente precisa do acompanhamento das propostas, a gente precisa do debate dos candidatos para entender o que esse candidato quer fazer aqui pela Bahia. Porque votar é coisa séria. Não é só um número que você digita lá, em um passe de mágica tudo está resolvido. Não é assim. A gente precisa entender os ideais do candidato, o que se passa na cabeça dele e o que ele pretende fazer para melhorar. E a ACM Neto, candidato ao governo da Bahia, criticou o adversário Jerônimo Rodrigues por faltar ao último debate que ocorreria na noite de hoje, né, de ontem no caso, que foi lá na TV Bahia. Ele classificou a atitude do petista como desrespeito ao eleitor que aguardava um confronto de ideias, com a ausência do petista que fechou o primeiro turno à frente, com 49,45% dos votos. O ex-prefeito de Salvador foi entrevistado por 30 minutos, foi pelaquela jornalista, né, a Graziela Azevedo. O formato já havia sido acordado com o representante de ambas as campanhas, já que o Jerônimo Rodrigues ele não foi simplesmente porque ele não quis ir. O que diz o seguinte, o ACM Neto ele afirmou o seguinte: é o quarto debate que ele não comparece no segundo turno, infelizmente, né? Já no primeiro turno eu tinha dito a ele: Jerônimo, marque o lugar e o horário, diga qual é o dia que você quer, que eu vou debater com você, olhando no seu olho. Mas ele não aceitou. Antes de tudo, meu caro telespectador, um desrespeito a você. Jerônimo tenta com isso esconder a sua história e o seu passado, afirmou o ACM Neto. Somente a poucas horas do início da transmissão, a assessoria do candidato informou que ele não participaria do evento, né? Então, assim, ainda aconteceu que ele informou poucas horas antes, ainda teve esse descaso, né? O que a gente fica triste, porque a gente não está lidando com duas crianças, né? A gente está lidando com dois candidatos ao governo da Bahia, com dois homens aí que prometem, né, legislar aqui por nós, que prometem melhorar. E tá aí, né, esse parassé. Para mim isso é um parassé. Não vou, um disse-me disse, tá parecendo aquelas picuinhas. Né? Picuinha de criança, birra de Jerônimo e birra de ACM Neto. O Neto fez birra no primeiro turno, mas ainda assim fez menos birra que o Jerônimo, né? Que ele ainda compareceu a alguns. Aí agora o Jerônimo, porque teve a maior votação aí nas urnas, não comparece a nenhum, já tá se intitulando vencedor, campeão aí da batalha. E não é assim, a gente sabe que não é assim. Qualquer deslize, infelizmente, faz o candidato perder voto. Então você precisa falar, você precisa honrar ali, já que você foi favorito aí no primeiro turno, comparecendo aos debates, por que você não foi mais, Jerônimo? Se justamente você foi favorito comparecendo a eles. Você acabou dando munição aí pro ACM Neto falar de você. Ele disse o seguinte, o ACM Neto: ele tenta esconder que foi secretário de Educação do Estado e deixou a educação da Bahia em penúltimo lugar no Brasil, acrescentou. Pesquisa do Instituto IPEC divulga na última sexta-feira, né, hoje foi divulgado, mostrando o Jerônimo aí com 52% das intenções para votos válidos, ante aí os 48% do ex-prefeito de Salvador e candidato agora ao governo, o ACM Neto, pela União Brasil. Tem a margem de erro, né, de 3 pontos percentuais, e a gente vai aguardar aí para ver como é que vai ser o desfecho dessa batalha aí de ACM Neto e Jerônimo Rodrigues, que já virou aí uma rixa, assim, uma briga de escola, literalmente. Os dois estão levando isso pro pessoal.
E agora falando de uma notícia triste, pessoal, uma notícia aqui da nossa cidade vizinha, Ilhéus. Um homem morre eletrocutado em Ilhéus. Daniel Carvalho da Silva, de 32 anos, morreu eletrocutado por uma linha viva de alta voltagem. A gente está com as imagens dele aí. Por gentileza, Cássio, exibe a imagem do Daniel aí na tela. Na noite desta quarta-feira, quando estava na varanda de uma casa em Barra de Itaipé, em Ilhéus. A ocorrência ela foi atendida por equipe do Corpo de Bombeiros, que já encontrou Daniel morto no local. Não há detalhes sobre as circunstâncias da eletrocução. O Departamento de Polícia Técnica, o DPT, investiga se o homem teve contato direto com a fiação ou se foi atingido à distância. A vítima é natural do Rio de Janeiro, responsável pelo fornecimento de eletricidade no estado. A Neoenergia Coelba lamentou a morte de Daniel e informou em nota a adoção de medidas cabíveis para apurar as causas da tragédia. Então a gente fica triste aí com a notícia dessa, um caso, né, dessa morte em Ilhéus. E, pessoal, agora falando também sobre a questão dos ônibus, eu recebi aqui a notícia que Ilhéus também vai ter um ônibus gratuito. E eu quero mais destaques do Portal à Tarde, né? A Heloísa, ela vai trazer mais destaques aqui pra gente, porque a gente sabe que está bem movimentado. São 5 notícias, né? As principais. Eu preciso do top 5, Heloísa. E quero que você mostre também pro pessoal de casa o TVI Play, que é o portal da TVI, né? Para que o pessoal conheça a cara do portal da TVI, que está de cara nova. E mostre aí pro pessoal, pra gente, por gentileza, o aplicativo TVI Play. Você pode baixar aí pela Play Store e em breve vai estar disponível na App Store também. Isso mesmo, Carol. Então, para você que tem uma edição favorita, que por algum motivo não pôde assistir ou você quer reprisar esse programa favorito, no nosso site você tem acesso a todos os programas daqui da TVI. O Alerta Cidade com o Denilton, o Olho no Som, de Olho no Som, o Baião de 2 e também temos o nosso parceiro, o Portal à Tarde, para você que quer ficar antenado nas principais notícias da sua região e de todo o Brasil. Então vamos lá para as notícias que Carol pediu. No top 5, Carol, a gente tem a primeira notícia mais lida, que é essa aqui. Fabricante de carros elétricos vai instalar 3 fábricas na Bahia. A fabricante de carros elétricos BYD vai instalar 3 fábricas na Bahia. A empresa irá investir 3 bilhões e vai acabar gerando cerca de 1.200 empregos diretos durante o período de implantação dessas unidades. As unidades vão produzir chassis de ônibus e caminhões elétricos e veículos de passeios eletrônicos e híbridos, além de processar lítio e ferro fosfato. O acordo foi assinado pelo governo do estado, representado pelo atual governador, o Rui Costa, e os secretários estaduais de desenvolvimento econômico, o José Nunes Soares, e da Fazenda, o Manuel Vitório. Já o diretor-presidente da empresa que vai ser instalada aqui no Brasil assinou o protocolo de intenções em nome da empresa. De acordo com o cronograma, todas as unidades começam a ser implantadas em junho de 2023. 2 delas devem estar concluídas em setembro de 2024, com o início da operação em outubro. A terceira tem conclusão prevista para dezembro do mesmo ano, com o início da operação em janeiro de 2025. A contribuição do Estado da Bahia para a viabilização do empreendimento inclui a concessão de incentivos fiscais até 31 de dezembro de 2032, de acordo com a legislação tributária estadual. Os benefícios baseiam-se na Lei 7.537, que institui o Programa Especial de Incentivo ao Setor Automotivo da Bahia, né? E institui um Programa de Desenvolvimento Industrial e de Integração Econômica. Então, a gente tem aí essa novidade, né, de fabricante de carros elétricos aqui na Bahia, como um dos principais destaques, um dos mais lidos. Entendi. Está cada vez maior, né, aí o mercado dos carros elétricos. Isso mesmo, Carol. A gente até conversou anteriormente com o Toné sobre isso. Eu lembro que o Toné perguntou, e como é que vai ser? E se descarregar? Vou parar ali no meio da rua e ficar estagnada com o carro. Mas eu acredito que não. Deve ter baterias reservas, né, que já deve ficar carregada. E até o próprio posto, né, deve fornecer aí a energia para carregar esses carros elétricos. Qual é a próxima notícia, Heloísa? Isso mesmo. Agora a gente vai voltar, Carol, para a eleição.
Eleições 2022, TRE multa Renan Calheiros em 700 mil por descumprir decisão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas condenou o senador Renan Calheiros a pagar uma multa de 700 mil após ele descumprir uma decisão anterior que o obrigou a se retratar após divulgar um vídeo com críticas ao candidato de Alagoas, o Rodrigo Cunha. Além disso, o TRE mandou bloquear o perfil do senador no Instagram até o final do segundo turno da eleição. Ele já havia ficado sem acesso ao seu perfil por 24 horas por descumprir essa determinação. O senador foi condenado depois de publicar um vídeo em que acusa o Rodrigo Cunha de se envolver em desvio de combustível no Senado e de defender orçamento secreto, além de se recusar a assinar a CPI e de enviar dinheiro para compras superfaturadas de tratores e caminhões de lixo e de empregar a namorada na prefeitura de Maceió, além de mandar custeio da saúde para Rio Largo. Essa aí é a denúncia, né, do Renan Calheiros, que teve essa multa de 700 mil reais por descumprir uma decisão do TSE. Entendi. E agora, pessoal, uma outra notícia, a gente vai dar início já a uma entrevista com Vilma, que é da Red Estágios, correto? Ela vai explicar aí pra gente as dicas, né, para se portar diante de uma entrevista de estágio, montar o currículo, tudo direitinho para você aí, ó, garantir aquela vaga e ser favorito, não dá nem espaço para os outros concorrentes. Então acompanha aí, você que está precisando ingressar no mercado de estágio, Vilma vai esclarecer. Heloísa vai vir aqui para o estúdio que ela vai participar aqui conosco dessa entrevista. E agora, pessoal, eu tenho uma outra notícia, que são vagas de cursos para a formação de professores da educação básica, 260 vagas aí disponíveis. A Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB, anunciou a abertura de 260 vagas no Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, a PARFO. As vagas são para o ingresso de profissionais da educação, sendo parte delas para aqueles que ainda não possuem um curso superior. No campus Jorge Amado, em Itabuna, são 80 vagas para licenciatura interdisciplinar em linguagens e suas tecnologias, língua portuguesa, primeira licenciatura, para ingresso em 2023. No campus Sógenes Costa, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, são 180 vagas, das quais 80 para licenciatura interdisciplinar em ciências da natureza e suas tecnologias, primeira licenciatura. Que compreende aí as áreas de biologia, física, química e geociências e outras 100 vagas para a segunda licenciatura em matemática. Os professores das redes públicas, municipais ou estadual interessados em um dos cursos deverão cadastrar-se ou atualizar seu cadastro na plataforma, né? Com início previsto aí para o segundo semestre de 2023, os cursos têm propostas diferenciadas com a oferta de componentes curriculares em módulos, no período de férias ou fins de semana para completar a especificidade aí dos professores em serviço. A primeira licenciatura é destinada para docentes que não possuem formação específica de nível superior na área em que atuam e a segunda licenciatura para docentes com licenciatura em área diferente daquela que lecionam. Então, para mais informações aí é só entrar em contato através do e-mail graduação@ufsb.edu.br ou pelo WhatsApp da Parfol, que eu vou falar aqui agora para vocês, que é o 739-8121-4804. São 260 vagas aí, para você se aperfeiçoar. E agora sim, vou para a entrevista com Vilma, da Red Estágios, que é a nossa querida aqui, né? Gessolita teve na semana passada, essa semana veio a Vilma. Gessolita explicou aí a importância do estágio. Eu vou até pedir para a Vilma falar novamente, para você que não acompanhou a última entrevista. E hoje a gente vai aprofundar um pouco mais o assunto, porque vamos entender como se portar diante de uma entrevista para o estágio. O estágio, né, que é extremamente importante para você exercer aí a sua função, sair da parte teórica e ir para a prática, como montar, elaborar também o seu currículo para você chegar e arrasar na entrevista. Bom dia, Vilma. Bom dia, tudo bom? Tudo bem, Vilma. Vilma, conta aí pra gente novamente, só para a gente iniciar a entrevista, qual a importância do estágio para o aluno? O estágio é uma excelente oportunidade que o estudante tem de adquirir aquela tão famosa experiência de trabalho que o mercado de trabalho exige tanto hoje e que muitas vezes o estudante
ele sai da faculdade ou ele sai da escola sem ter essa experiência. Então, o estágio, ele dá para o estudante a oportunidade dele adquirir essa experiência profissional, de ter um contato com o mundo do trabalho, né, de ter uma referência, de ter essa referência na sua vida profissional, né? Quando ele conclui, ele vai poder dizer, olha, eu já trabalhei, eu já estagiei em tal lugar, eu fiz tal atividade, né? E isso pode agregar no currículo dele. Então, ele vê na prática o que ele está aprendendo na teoria na faculdade. E esse casamento de interesses é que faz o estágio ser uma ferramenta de sucesso, inclusive na forma como as empresas realizam seus processos seletivos para os efetivos, porque muitas empresas começam com o programa de estágio, para então efetivar a pessoa. É uma oportunidade que o estudante tem de mostrar a que veio. E acontece muito isso, de o estudante começar como estagiário e acabar sendo contratado no final do contrato, sim. Né? Muitas empresas utilizam essa ferramenta do estágio como uma ferramenta de processo seletivo. Eu sempre falo que o trabalho é como um casamento. Você só conhece o funcionário efetivamente no dia a dia, no convívio, e as empresas sabem disso. Então, muitas vezes, ela inicia com o programa de estágio, o menino passa aquele período lá como estagiário, desenvolvendo, ela tem a oportunidade de observar se o menino é proativo, se ele chega no horário, se ele tem o costume de faltar, tem todas as ferramentas ali no dia a dia para avaliar se aquele é um bom candidato. E aí, se o menino se desenvolver bem, se apresentar um bom trabalho, se desenvolver um estágio com excelência, ele tem todas as chances de ser efetivado, surgindo a vaga na empresa. Então, hoje, as empresas utilizam, sim, essa ferramenta como uma ferramenta de processo seletivo. Entendi. E a Rede Estágios, ela trabalha de que maneira? Só encaminha estudantes de universidades, faculdades para uma graduação e tentar ir à prática no estágio, ou alunos também de escola de rede pública, menores de idade? Pronto, olha, tanto estudante de ensino médio, a partir dos 16 anos, do ensino técnico e do ensino superior e da educação especial, pode desenvolver um programa de estágio dentro da empresa. Aquele estudante de ensino médio que está ainda numa formação mais generalizada, ele tem a oportunidade de vivenciar o mundo do trabalho, de ver diversas profissões em atuação, e ele pode então aí estar definindo o caminho para onde ele quer seguir. O pessoal do técnico e o pessoal do superior, ele tem a oportunidade de vivenciar na prática realmente as atividades da sua linha de formação. Tá? E o pessoal da educação especial, que é uma forma de estágio também, e que muitas vezes não se sabe, os meninos de educação especial também podem desenvolver programas de estágio nas atividades mais generalizadas, onde onde ele pode estar também fazendo a sua contribuição. Então, tanto o nível médio, técnico, superior e educação especial, sim, podem realizar programas de estágio. Sim. E só para esclarecer para o pessoal, quem hoje pode ser estagiário e se candidatar a uma vaga de estágio? Quem estiver regularmente matriculado e frequentando um desses níveis, médio, técnico, superior ou educação especial, e que tenha a partir de 16 anos. Sim. O máximo não existe, ele tem que estar estudando. Se tiver 80 anos e estiver aí na faculdade, ou estiver cursando médio ou cursando técnico, ele pode ser estagiário. O que não pode é o mínimo é a partir de 16. O mínimo é a partir de 16 anos. Isso. E não tem idade máxima? Não, se ele estiver estudando, não tem. Então, aí, se o pessoal está lá com 50 anos, resolveu fazer faculdade e está disponível, ele pode ser estagiário. Não tem problema nenhum. Né? A condição para ser estagiário é estar estudando. Entendi. E como é que funciona a questão das cargas horárias, né, do estágio? A carga horária máxima de estágio permitida por lei é de 6 horas dia, 30 horas semanais. Esse é a carga horária máxima. Pode ser menos? Pode ser menos. Pode ser 2, 3, 4, 5. Aí vai depender da demanda da empresa, da necessidade da empresa, né, de quanto tempo ele precisa de um estagiário lá. Mas contanto que não pode ultrapassar 6 horas dia, 30 horas semanais. Quem é autônomo pode ter estagiários? O profissional liberal pode sim contratar estagiários dentro da sua linha de formação. Então, digamos que um advogado
que trabalha com seu CPF, que tem sua OAB, quer contratar um estagiário, ele pode contratar estudantes de direito da sua linha de formação. É a mesma coisa o contador, né, que trabalha com CPF, ele pode contratar de ciências contábeis e assim vai. Pode o profissional liberal, desde que seja na sua linha de formação. Entendi. Dentro do estágio também tem alguns termos, né, que a pessoa assina, termo de compromisso. Como é que funciona isso? Então, aí, quando o estudante, ele faz a entrevista, é selecionado e ele vai estagiar na empresa, existe um termo de compromisso de estágio, que é o contrato que ele vai assinar, que ele assina, a escola que ele estuda, ou a faculdade assina, e a empresa concedente do estágio também assina. E se ele for menor, o representante legal do menor também assina. Esse termo de compromisso de estágio, que é efetivamente o contrato que legaliza o programa de estágio. Entendi. E agora o mais importante, como é que faz, né, para você sair bem diante de uma entrevista? Como é que o aluno tem que se comportar na hora? Porque a pessoa fica nervosa, né? O nervosismo é super natural, acontece, todo mundo que está aí passando por um processo de avaliação é super natural ficar nervoso, né? Mas existem algumas coisas importantes que você precisa se atentar na hora de fazer a entrevista, de se comportar. Não chegar atrasado, né? Que isso já começa a contar negativamente para você. Então se programa, sai de casa mais cedo, chega um pouquinho antes do horário. Tenha uma boa noite de sono, porque é ruim você chegar no emprego no outro dia, ou na entrevista no outro dia com a cara amassada, com a cara de ontem, né? Então, já começa a se preparar antes da entrevista, para você chegar lá mais tranquilo. Tenha uma boa noite de sono, se alimenta uma alimentação leve, né, para não ter nenhum tipo de problema. Se prepara pesquisando sobre a empresa que você vai fazer a entrevista, quem é, quais são os valores, qual é a missão, qual é o perfil daquela empresa. Se você vai para a entrevista já conhecendo a empresa que você vai fazer a entrevista, do que ela quer, do que ela almeja, qual é a missão dela, você já vai chegar lá com bons argumentos para desenvolver uma conversa com seu entrevistador e ter uma entrevista mais agradável, onde você possa demonstrar aí o seu potencial. E principalmente, seja você mesmo. Não tenta mascarar, nem dramatizar, nem interpretar um personagem. Não, a empresa quer conhecer você, como você é, o que você pensa. Então, seja você mesmo, e aí você vai ter uma entrevista de sucesso. Com certeza. Ô Vilma, e a roupa é importante também, a forma que a pessoa se veste? Porque tem muitas pessoas que acham que para uma entrevista, né, pode ir de short, com a roupa um pouco mais esporte. Você acha que isso causa uma boa impressão? A pessoa, né? Então, veja bem, hoje já não se considera assim. Por isso que é importante você pesquisar primeiro a empresa onde você vai fazer a entrevista. Porque a roupa ideal não tem um padrão. Vai depender do perfil da empresa. Sim. Então, o ideal primeiro é eu pensei, para onde é que eu vou fazer a entrevista? Eu vou fazer a entrevista numa empresa mais formal, onde os funcionários geralmente se vestem mais formalmente, ou eu vou para uma empresa mais informal, que valoriza mais a informalidade? Vou te dar um exemplo. Se você vai fazer uma entrevista numa loja que vende material para surfista, adianta você chegar lá de terno e gravata? Não. Você não vai causar empatia com o seu cliente. Então, a empresa se veste mais informalmente. A mesma coisa. Se você vai para uma clínica, onde as pessoas estão vestidas formalmente, de gravata, as meninas de terninho, é uma empresa mais formal, então você já vai para a entrevista de uma forma vestindo mais formalmente. Sim. Então, hoje, não tem uma ideia. É claro que existe aquelas regras do não nunca, né? É verdade. Saia curta, shortinho, perna de fora. Para os meninos, camiseta, colares muito chamativos no pescoço. Então, essas coisas não conta positivamente para sua aparência. Mas é importante você observar qual é o perfil da empresa que você está fazendo a entrevista para ter certeza de que você está vestido de igual para o que a empresa espera encontrar no seu candidato. Sim. Normalmente, qual é o maior erro assim cometido
diante de uma entrevista que pode levar a pessoa a perder a chance de ter aquela vaga? O pior, assim. Para a pessoa já nem cometer, você que está assistindo, pelo amor de Deus. Olha, para mim o pior erro é você falar errado. Sim. Eu acho que a comunicação hoje Muitas gírias também, né? Importante. Muita gíria, muito erro de gramática, falar erros muito grotescos de conjugação. Eu acho que isso grita muito no momento da entrevista. Então é muito importante você saber falar. E como é que você faz para saber falar? Eu sempre digo que só sabe falar bem quem lê muito. Tem que ler. Se você ler muito, você aprende a falar, porque você já está lendo, você já está vendo como é que pronuncia as palavras, né? Porque você lê corretamente. Então você sabe como é que é a pronúncia correta, né? A conjugação correta. Então eu acho que a comunicação hoje é extremamente importante. A aparência conta, mas a aparência, com uma pesquisa rapidinha, você já se arruma. Sim. Da forma como a pessoa quer que você se adequa, né, ao perfil. Mas a forma como você fala, você não aprende da noite para o dia. Então, preste atenção na forma como fala, vê se fala corretamente, se não está precisando daquela estudadinha a mais, porque isso é muito importante, né? Hoje, a comunicação oral, a forma como você se expressa, a forma como você fala, isso conta muito. É muito, mas antigamente, há um tempo atrás, a aparência contava muito. Hoje não. Hoje a aparência já não conta mais. Hoje conta é você saber falar, você saber se expressar, você saber dizer o que quer, a que veio, o que deseja, o que almeja. Mostrar que tem capacidade de desempenhar aquela função, né? Capacidade para aprender, que isso é muito importante também, né, Vilma? A questão da relação daquele estagiário com os outros funcionários. Relação de pessoas é algo importante. Isso é o primeiro ponto para quando você consegue a sua vaga, você se manter na vaga, que é a proatividade. Proatividade. Essa proatividade, que é uma coisa tão relativa, mas que todas as empresas procuram. Ninguém quer uma pessoa opaca, uma pessoa apagada, uma pessoa que só faz o que manda. O que dá na teia. Muito basicamente. Você não é proativa, você não tem iniciativa, sabe? Essa questão da proatividade, da iniciativa, de pensar além, de o que eu posso fazer a mais, o que eu posso, como é que isso aqui pode ser desenvolvido de uma forma melhor, que ideias eu posso estar sugerindo para melhorar o desempenho da atividade. Então, assim, essa proatividade é muito importante. Então, a pessoa precisa também parar e pensar: estou fazendo certo? Estou fazendo direito? Posso melhorar? É a melhor forma que tá sendo feita é essa? Posso fazer de uma forma diferente que tenha resultados melhores? Então, quando a pessoa tem esse discernimento, essa proatividade, ele tem uma tendência a se sobressair dos demais e de conquistar aquela almejada vaga, de ser efetivado no final do estágio. Se destacar, né, Vilma? Isso é muito importante, a questão de você se destacar, porque isso também pode garantir sua estabilidade dentro daquela empresa. Como o Vilma falou, tem muitas empresas que contratam estagiários e depois esses estagiários se tornam contratados. Exatamente. Essa semana eu tive a oportunidade de atender uma empresa que abriu uma oportunidade de estágio, porque ela efetivou a estagiária numa outra vaga que surgiu na empresa, e que a estagiária, em 3 meses de estágio, tinha sido excelente, e que ela fez questão de, na primeira oportunidade, estender àquela estagiária a oportunidade de ser efetivada e abrir uma vaga nova de estágio, que é mais importante, sempre manter ali uma vaguinha de estágio, para que você possa também estar fazendo esse banco, né, de dados. Então, assim, quando você faz um bom trabalho, quando você desempenha as suas atividades com proficiência, com determinação, com responsabilidade, o resultado vem. Às vezes vem um pouquinho cedo, como foi nesse caso, às vezes demora um pouquinho mais, daqueles que esperam até o final do contrato, às vezes o menino sai, mas depois a empresa chama de volta, né? Que surge uma vaga, mas o resultado vem. Quando você faz um bom trabalho, o resultado vem. Vilma, e eu fico observando assim como o estágio é importante. Eu tiro por mim. Eu, jornalista, né, ainda cursando jornalismo, eu, dentro da faculdade, o que eu vou aprender? Eu vou saber fazer uma pauta, né?
Eu vou saber fazer a parte teórica do jornalismo, escrever uma matéria, fazer um texto. Agora, quando você chega lá no vamos ver, que é a prática mesmo, se não for o estágio, você não consegue fazer, porque a prática é totalmente diferente da parte que você aprende, da parte teórica da faculdade. Montar uma pauta, você sozinha, você e Deus e o computador, é muito simples, você elaborar ali e mandar pronto. Mas e quando você chega ali para colocar a cara, né, realmente, à frente de uma câmera, para você estar em uma rua e ter que buscar entrevistado, ter que buscar fonte e buscar meios para você conseguir você sair ali, passar na frente de outro jornalista para conseguir tal furo. Isso aí você só consegue realmente estagiando. Então a gente vê como é importante o estágio, é importante de você realmente colocar a mão na massa para fazer. É muito, muito, muito diferente. Até mesmo em uma empresa. Tem empresas que antes do funcionário começar, existem treinamentos, né? O funcionário faz todo aquele treinamento e tudo mais, conhece a empresa, como é que funciona o trabalho, os sistemas que aquela empresa usa para trabalhar. E muitas vezes aquele funcionário ali, quando se depara com aquele sistema ali na frente, não sabe nem para onde ir. Só com a parte teórica, né? Claro que tem aquela base, o fundamento da coisa, é importante o treinamento, mas você só aprende, é incrível, a prática realmente ela é enriquecedora. Você aí que é estudante, ainda não está estagiando, começa logo e dá até mais gosto, né? De você começar a estudar na sua área. Você se sente gostoso, você está exigindo ali, fazendo o seu papel, exercendo sua função, isso é excelente. É legal quando você vê no dia a dia aquilo que você está aprendendo na faculdade ou que você está vendo na escola. E você consegue ver a importância do seu estudo, porque você vê que você pode colocar na prática a teoria, né? E outra, os empecilhos acontecem, os imprevistos acontecem e você aprende ali até aquele velho jogo de cintura. Sim. Que às vezes só com conhecimento teórico você não adquire. Exato. Né? Então você vê os problemas acontecerem, resolve aqui, resolve lá e você vê que no final tudo vai entrando como uma grande orquestra. Verdade. Né? E é assim primordial, porque quando você adquire toda essa experiência, você adquire essa vivência, você enriquece o seu conhecimento, você cresce profissionalmente, você cresce como pessoa, porque você aprende a lidar com outras pessoas, a trabalhar em equipe, a ter inteligência emocional. A inteligência emocional é um fator hoje extremamente importante para um candidato se sair bem num processo seletivo ou para se manter numa oportunidade de estágio, porque hoje tudo é trabalho em equipe, é pessoas. Então, se você não tem essa inteligência emocional de lidar com as pessoas, de lidar com a equipe, de trabalhar com outras pessoas, você acaba ficando para trás. Então, no dia a dia, dá para você ver e sentir e aprender a ter essa inteligência emocional. É verdade. E outra coisa importante, né? Eu fico vendo assim, principalmente os alunos ainda de ensino médio, que eles começam a conquistar seu dinheirinho, né? A gente já vê como o estágio também ajuda a despertar aquele tino pelo trabalho, de você trabalhar e você receber uma remuneração por isso. Tanto por isso é importante também o estágio remunerado, né? Dar aquele incentivo para o estagiário e o aluno ele já vai ali construindo o seu pensamento de que para você receber o dinheiro você precisa desempenhar uma função, né? Você já vai criando a responsabilidade financeira, vendo o quão suado é, né? Para você conquistar aquele dinheiro. Então o estágio ele é importante em todos os âmbitos, não só na questão profissional, como também na estrutura, né, daquele cidadão, de como ele vai construir a cabeça dele, a responsabilidade financeira dele. Educação financeira, que infelizmente é uma matéria que a gente não tem na escola, mas é importante, extremamente, deveria até ser uma matéria, a educação financeira. E o estágio, ele traz isso também, porque ali o aluno, ele vai vendo, ó, como eu trabalho a semana toda, né? Seja um estágio de 4 ou 6 horas, mas eu trabalho, me dedico essas 6, 4 horas para receber aqui esse dinheirinho suado, né? Então eu vou, né? Vai começando a dar valor ali aquele dinheirinho e vai vendo como é importante trabalhar e você ser remunerado por isso. Tem também auxílio transporte, né? Tem auxílio transporte e olha só, além do menino aprender tudo isso que você está falando ainda tem uma coisa muito importante. Tem muitos estudantes hoje que ajudam nas despesas da casa, que ajudam
ajudam a manter a casa com seus pais, vindos a Bolsa Auxílio que ele recebe, né? Então, assim, não é só um trabalho profissional, mas é um trabalho social também que a empresa faz quando ela dá a oportunidade de estágio para um estudante desse. Porque muitos estão ali porque realmente a família não tem, às vezes, condição de se manter sozinha. E aquela remuneração ajuda na renda da casa, né? Uhum. E ele se sente valorizado, ele se sente participativo do processo, né? Então, assim, se sente importante de poder colaborar. Olha, só do estudante conseguir manter as suas despesas pessoais, ele já alivia na renda da casa. Com certeza, já é uma ajuda e tanta, é uma ajuda para o pai, para a mãe, porque é uma roupa que ele não vai precisar comprar, que ele vai poder comprar o gás. É um sapato que ele não vai precisar comprar, que ele já vai poder pagar a luz. Normalmente, então, com 16 anos, está começando aí a ter uma namoradinha, já vai ter o dinheiro para dar o passeio, o sorvete. É bem assim. E é numa idade que realmente eles querem ter essa autonomia, né? E a Bolsa Auxílio ajuda eles a terem essa autonomia. Então, e ele começa a pegar realmente gosto pela coisa. Olha, eu vou estudar, porque eu estudando, eu trabalho. Se eu trabalho, eu ganho dinheiro. E quanto mais eu estudo, mais eu posso ganhar. Então, assim, ele começa a entender realmente como ocorre o mundo do trabalho. Por isso que o estágio do ensino médio, apesar de não ter uma formação específica, é extremamente importante, porque faz com que o menino desperte essa necessidade da profissionalização, de estudar mais, de aprender mais, de terminar o médio, de entrar na faculdade, de continuar os estudos, para poder se profissionalizar e ter uma vida estável, ter uma estabilidade financeira. Né? Então, tudo começa lá, no ensino médio, começa lá com o menininho de 16 anos que está descobrindo... Está formando caráter também, né, ali. É um momento de tudo, crucial. Eu recebi uma pergunta importante aqui de um telespectador, que é a seguinte: eu sou portador de deficiência física. Eu posso realizar estágio? Claro, pode sim. Inclusive, exige prioridade para o estudante de deficiência física. Então, assim, quando ele faz a inscrição, ou ele entra em contato com a Rede Estágio, ele informa e a gente prioriza o encaminhamento. Tá? Então, o estudante, ele pode, tanto o com deficiência física, como o de educação especial, eles podem tranquilamente fazer o estágio. É PCD, né, que chama as vagas PCD, não é isso? Isso, exatamente. Entendi. Pode, sim. E como é que faz para entrar em contato com a Rede Estágios? Então, hoje você pode fazer o cadastro pelo nosso portal, que é o redestágios.com.br, ou entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 98827-3185. Pronto, 98827-3185, DDD 73, né, Vilma? DDD 73, exatamente. Pode entrar em contato conosco, mandando o seu currículo, né? E pode também fazer lá no portal da Rede Estágios. Outra pergunta importante, Vilma, é a questão das férias, porque a gente sabe que o aluno, né, quando é do ensino médio, ele tem aqueles recessos, né, que é no meio do ano e no final. Sim. Como é que funciona o estágio durante esse período? Ele também recebe recesso do estágio? Então, a lei de estágio assegura ao estudante o recesso remunerado. Quando ele completa 12 meses de estágio, ele tem direito a 30 dias de recesso. E a empresa pode particionar esse recesso. Então, ele pode tirar, assim, 15 dias no período das férias do meio do ano e mais 15 dias no período das férias do final do ano. Ou, se ele escolher, ele pode tirar também 15 dias nas férias no final do ano. E isso para os menores. Para os maiores, a empresa pode acordar com ele qual o melhor período de tirar esse recesso. Mas tem sim o recesso dentro do programa de estágio, foi um direito adquirido na lei de 2008 e aí de muita importância para o estudante, né, que precisa daquele tempinho para recarregar as energias. Então, pode sim fazer, ele tem esse direito a ter o recesso remunerado. Recesso remunerado, o auxílio de custo para o transporte, a Bolsa Auxílio, o seguro de vida, são benefícios que o estagiário tem. Mesmo não tendo vínculo trabalhista, a lei de estágio assegura para ele esses direitos. Muito bom, importante. E agora, né, vamos para a parte principal, que é montar o currículo. Como que monta um currículo para você se apresentar aí para um estágio? Porque muitas vezes a pessoa começa a enfeitar, né? Coloca logo lá inglês avançado.
O Word avançado. Ó, o primeiro aconselhamento... Pode mentir no currículo. Então, o primeiro conselho é não minta. Não coloque aquilo que você não tem ou não sabe. Não coloca lá que você tem carteira de motorista se você não tem. Não coloca lá que tu tem inglês avançado se você não tem nem o básico, né? O primeiro ponto é não minta. Segundo, é você fazer um currículo objetivo. Hoje as empresas não têm mais paciência nem tempo para ficar lendo aquele currículo imenso. Não. Você vai resumir ali em uma folha seus dados, né? É importante que nos dados pessoais você coloque a idade, o local que você mora, né? O bairro, ou pelo menos o bairro e a cidade, o seu nome e os seus contatos. Isso vem lá no cabeçalho logo, né, para você se apresentar. Aí depois você vai colocar a sua formação. Se você ainda estiver estudando, é importante que você coloque aonde você estuda, que semestre você está fazendo, que você está cursando. Isso é importante, porque às vezes a gente pega muito currículo lá que não tem essa informação. Então, às vezes você chega lá, o menino coloca assim, ensino médio cursando, mas não fala o turno que estuda, não fala em que ano está, que né? ano que tá. Aí complica a vida do recrutador, né? Não deixa o trabalho ágil, então você pode facilitar informando isso. Outra coisa importante que você vai colocar são as suas habilidades. Coloca lá as habilidades que você tem, os cursos que você fez. Mas se for muita coisa, se tiver muito curso, se tiver muita coisa para colocar, você vai fazer o seguinte. Eu estou mandando esse currículo aqui para que oportunidade? Para fazer o quê? Então, é para trabalhar com atendimento ao cliente. Então não precisa você colocar lá uma atividade que você exerceu ou um curso que você tem de algo que não tem nada a ver com aquela vaga. Porque isso vai tornar seu currículo extenso e cansativo. E até assusta, né, a pessoa. Exato. Vai pensar, poxa, essa pessoa é tão qualificada assim, não vou conseguir pagar um salário para essa pessoa. Exatamente. E olha, o que tem de gente que enche, acho que quanto mais experiência, melhor. Não, coloca aquilo que foi interessante naquele momento para você, para aquela vaga que você está mandando naquele currículo. Né? Outra coisa também, hoje com o Canva, o pessoal, com os currículos que tem aí na internet, o pessoal enfeita, coloca um monte de cor, coloca um monte de figura, né? Não precisa nada disso, né? Não enche de cor, não enche de figura, não enche de informação truncada ali, que acaba ficando aquele visualmente cansativo de se ler. Não, seja objetivo no seu currículo, coloca o que é necessário. Né? Foto você só coloca se a empresa solicitar, se não solicitar não precisa colocar a foto. E aí pronto, vai ficar um currículo claro, objetivo e coeso para que o recrutador que vai pegar tenha realmente todas as informações que ele precisa, né? E que já seja um bom cartão de visita para você. Para que ele tenha, olha assim e fala assim, poxa, vou chamar esse menino aqui para entrevista, porque esse currículo tá muito bom. Então, o básico é essencial, né? Aquele basiquinho ali contendo as principais informações sobre a pessoa, né? Quem ela é, o que ela faz, o que ela está cursando, as experiências que já teve. As experiências que já teve, os cursos que já fez. Agora, lembrando, né? Não enche lá 300 mil cursos, não. Escolhe ali os 3 mais importantes e coloca. E é importante, então aí você fala assim, e como é que faz aquela pessoa que nunca trabalhou? Isso. Como é que eu faço? Você vai focar nas suas, no curso que você fez, nas habilidades que você tem, né? Porque você também não vai mentir dizendo que teve uma experiência que você não teve. Exato. Tá? Então você vai focar aí nas habilidades e nos cursos. Importante hoje a pessoa fazer curso. Hoje, com a internet, você não precisa mais nem ter dinheiro para fazer curso, porque tem uma série vários de cursos gratuitos aí no EAD, na internet. É só você procurar aí, tem vários sites que oferecem e que você pode fazer e que pode te ajudar no momento de você fazer seu currículo. Não fica aquele currículo vazio. Às vezes eu pego um lá que, Jesus, só tem o nome da pessoa, assim, primeiro emprego e pronto. Não coloca uma habilidade, não coloca um curso, né? Não coloca nada. Aí fica aquele currículo murchinho, né? Sem graça, que o recrutador chega assim e fala, não vou te chamar não, porque tem nada aqui, tá muito verdinho. Não, você pode sim turbinar seu currículo com os cursos que você fez e com as habilidades que você tem. Eu sempre digo assim, tem coisas que você pode fazer e que pode ir no currículo que não precisa ter trabalho fixo, um trabalho formal. Mas pode ser uma experiência, por exemplo, você já exerceu um cargo de liderança num grupo, numa atividade extracurricular que você teve. Aquela atividade de liderança pode ser contar a seu favor. Então, se você também pode colocar ali no currículo, se você não tiver outra coisa para colocar. Mas é importante que o currículo não fique com aquela carinha murchinha, né?
muito sem graça, muito basicão lá, que a empresa vai dizer assim, muito verde, eu não quero. Você tem que fazer o seu currículo de forma que ele chame a atenção do recrutador, mas com equilíbrio. Né? Às vezes tem gente que quer chamar a atenção do recrutador e aí enche o currículo de coisa, enche o currículo de cor, enche o currículo de formas geométricas. Olha, eu já peguei cada currículo, você não tem noção. mesmo? Cada currículo cheio de coisas, cheio de informação, aquela que às vezes eu fico, gente, eu não tô achando aqui onde é que essa pessoa mora, porque tava assim, tanta coisa que eu não consegui encontrar onde Aperfeiçoou tanto que não colocou o básico, né? Não colocou o básico. E, sendo que o básico que é o diferencial, o essencial, né, Vilma? É você ser rápido, objetivo e claro, né? De forma que a pessoa já bata o olho, já encontrou ali as informações que quer. Ser coeso, não mentir, pelo amor de Deus. Essa dica tá servindo até pra mim, viu? Que o meu currículo é desse nível aí. Esse currículo cheio de coisa. Às vezes, a depender da vaga que você vai, você coloque, né? Às vezes a empresa exige depois, eu quero saber os títulos que você tem, eu quero o seu currículo Lattes, aí tudo bem. Mas se for uma vaga comum, não precisa. É colocar o básico mesmo. Se não bota lá que você tem inglês, nem básico, se você realmente não tem. Porque o que é o inglês básico? É você, pelo menos, entender alguma coisa, lendo alguma coisa, isso, né? E pegar, assim, algumas palavras, né? Entender basicamente. Mas se tu não sabe falar nem bye-bye, não vai colocar lá que tem inglês básico, porque de fato não tem. Então não bota nada, é melhor deixar essa história de idioma pra lá. Só lembrando que o inglês básico não é só what's your name? Não é só isso. My name is. Não é só isso, pessoal. E outra coisa importante, que tem pessoas às vezes, né, que passam por experiências de trabalho e que não permanecem muito tempo naquele local. Fica menos de 6 meses. Tem que colocar quando a pessoa está menos de 6 meses em uma empresa, ou isso causa uma má impressão? Por exemplo, fui contratada ali, fiquei menos de 6 meses, aí outra empresa me pegou, fiquei menos de 6 meses também. Isso soaria como uma impressão ruim? Tipo, essa pessoa não conseguiu ficar nunca mais que 6 meses em uma empresa. Será que tem algo de errado? É bom não colocar muitos, né? Se você coloca tipo 4 ou 5 e todas está dizendo que você trabalhou menos de 6 meses, não pode ser que não pegue bem, não. Então, se aconteceu isso, deixa eu colocar 1 ou 2, coloca ali entre parênteses trabalho temporário. Sim. Porque às vezes a empresa entende que aquilo ali foi realmente um trabalho temporário porque ele não tinha algo fixo. Uma vaga emergencial, né? Uma vaga que foi sazonal. Sim. E aí é importante você colocar lá essa informação para que o recrutador saiba. Vaga sazonal ou trabalho temporário ali entre parênteses, do lado, porque a empresa vai saber que aquela não foi porque você não teve a competência de ficar mais tempo, mas porque realmente era um trabalho temporário e que é uma experiência de trabalho, que vale a pena colocar. Mas dá um jeitinho ali de informar essa sazonalidade da vaga, para não dar aquela impressão de que você não tem condição de ficar muito tempo em um trabalho. Entendi. Né? Porque pode realmente não pegar bem. É verdade. E para a gente finalizar, já vai começar o Economia Verde com Guilhardes, a questão dos estágios não remunerados. Tem também estágios que não são remunerados, né? A lei de estágio permite o estágio não remunerado, desde que ele seja o estágio obrigatório do curso. Aqueles cursos que exigem estágios obrigatórios... Para formar, né? Para formar, eles podem ser não remunerados, só esses. O estágio não obrigatório, ele necessariamente precisa de uma contraprestação. Na verdade, a lei de estágio não fala que essa contraprestação tem que ser em dinheiro, mas tem que existir uma contraprestação, precisa existir um benefício. Então, se o estágio não é obrigatório, ele precisa ter essa contraprestação. Agora, se for um estágio obrigatório do curso, né, porque para você se formar, você precisa realizar o estágio, ele pode ser sim não remunerado. Mas aí nesse caso de não remunerado, não paga nem o deslocamento da pessoa, o auxílio transporte? Não é obrigatório, mas ele pode pagar sim o auxílio transporte. Com tudo se conversa, né? Tudo se conversa. Com certeza. Eu quero agradecer, viu, Vilma? A gente volta semana que vem novamente. Deve alguém aí da Rede Estágios falar, sim, né? Sim.
trazer mais assuntos que são importantes para você aí que está querendo ingressar no mercado de trabalho, se aperfeiçoar, saber se comportar diante de uma vaga de estágio, de uma vaga de emprego, elaborar o currículo. São dicas realmente valiosas. Então você aí, né, que assistiu, compartilhe aí com seus amigos, para as pessoas que você conhece. As dicas já serviram para mim também, viu? Eu já estava perguntando ali, mas eram perguntas meio que pessoais também. Agora eu tô craque. A gente agradece a oportunidade de estar aqui, de ajudar, de falar com essa juventude, de como ela pode conseguir um estágio. A Rede Estágio está à sua disposição. Entre em contato conosco, tire suas dúvidas, mande seu currículo, que a gente vai ter o maior prazer de caminhar para o mercado de trabalho. Obrigada, Vilma. E agora eu vou com Raquel Rocha, nossa querida psicóloga, ela que vai falar aí sobre a reflexão da ironia da vida. Sabe qual é a ironia da vida? É ter pressa para crescer e depois suspirar pela infância perdida. É perder a saúde para ter dinheiro e depois perder dinheiro para ter saúde. É pensar ansiosamente no futuro e esquecer o presente. E mesmo assim, não viver nem o presente nem o futuro. É viver como se nós nunca fôssemos morrer e morrer sem nunca ter vivido. A vida é feita destas contradições. A palavra vida tem uma letra V, o resto é ida. Desfrute do presente e da companhia de quem te faz feliz. Amanhecer é a parte mais bonita do dia, porque é quando Deus te diz: levanta-te. Te presenteio com outra oportunidade de viver e começar novamente. Os dias bons te dão felicidade, os dias ruins te dão experiência. As tentativas te mantêm forte, as provas te mantêm humano, as quedas te mantêm humilde, mas somente Deus te mantém de pé. Economia Verde. Oferecimento CVR Costa do Cacau. Consciência ambiental. Você me dá um minutinho? Porque pensar em lixo zero é refletir sobre aproveitar ao máximo e encaminhar corretamente os resíduos recicláveis e orgânicos que nós produzimos e também reduzir ou mesmo acabar com o encaminhamento desses materiais para os aterros sanitários ou para a incineração. O que se busca, no final das contas, é evitar que ocorra a geração do lixo, que é a mistura de resíduos recicláveis, orgânicos e rejeitos. De acordo com o Instituto Lixo Zero Brasil, que anualmente promove a Semana Lixo Zero, mais do que um conceito, esse é um estilo de vida, no qual o indivíduo passa a refletir e se torna consciente dos caminhos e finalidades de seus resíduos antes de descartá-los. Esses e outros assuntos a gente continua tratando nos próximos minutinhos, tá certo? A gente se vê! Bom dia, boa sexta para você que nos acompanha aqui na TVI News, que é transmitido pela TVI e também transmitido no canal TVI News no YouTube. Como vocês já tiveram a oportunidade de ver aí no minutinho, a gente hoje vai falar sobre um assunto que tem sido bastante recorrente aqui no Economia Verde, que é a questão dos resíduos sólidos. Só que hoje, visto de um ponto de vista um pouco diferente. Por isso eu estou aqui, deixa eu pegar o currículo da nossa entrevistada, nossa convidada, que é uma pessoa que eu admiro bastante. Ela é estrategista de negócios de impacto positivo e empreendedora socioambiental na Ecoleve, que é uma startup baiana de soluções sustentáveis. Ela é engenheira de produção, formada aqui na UESC, também especialista em gestão de projetos. Estou com ciúme que você não disse que é especialista em economia de empresas cooperativas. Vou puxar sua orelha. E atua também como auditora e embaixadora Lixo Zero pelo Instituto Lixo Zero Brasil. É Priscila Costa,
que é uma figura ímpar. E que é muito prazer ter você aqui. Finalmente a gente conseguiu conciliar as agendas. Bom dia, Guilhermes. Bom dia a quem está nos assistindo. É uma honra estar aqui contigo, estar aqui junto com a equipe da TVI, né? Já agradecer o convite, né? E com certeza a gente tem muito a compartilhar aqui hoje sobre lixo zero, sobre gestão de resíduos e como a gente pode principalmente praticar isso. Né? Na maioria das vezes a gente fica naquela visão utópica, naquela coisa distante da realidade. Eu acredito que o nosso papel hoje aqui é mostrar para as pessoas que é possível sim ser lixo zero. Priscila, eu gosto muito de histórias, que as pessoas contem um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória. E claro, a gente se conheceu, né, um pouco nessa coisa né, o meu trabalho na questão educacional, ambiental, do direito ambiental, e eu já lhe conheci começando, né, com essa pegada de redução de resíduos. A gente sabe que muitas vezes na academia, nem sempre a pessoa acaba efetivamente sendo encaminhada para uma determinada área. Me conta aí um pouco, como é que foi esse seu contato com a área de resíduos sólidos, de destinação de resíduos sólidos, e como é que foi essa transição de carreira para você? Guilherme, é uma história bem interessante. Não precisa ser muito longa. Não, mas é uma história bem interessante. Eu vim, como você falou, né, da engenharia de produção. Eu estudei aqui na UESC, né, a nossa Universidade Estadual de Santa Cruz. E foi interessante que dentro do curso da engenharia de produção, a gente tem as 10 áreas da engenharia de produção. Né? Dentro dessas 10 áreas, uma delas é a engenharia da sustentabilidade. E eu confesso para você e para quem está nos assistindo que a engenharia da sustentabilidade não era a minha primeira opção. Na verdade, ela me chamou a atenção durante a formação, mas ficou em stand-by, porque eu preferia a outra área, que era a área de gestão de projetos. Então, logo quando eu formei, em 2018, eu resolvi fazer essa especialização em gestão de projetos. Só que, paralelo a isso, eu comecei a trabalhar também com a docência num curso técnico na minha cidade, eu sou de Una, né? E lá eu comecei a ter mais contato com essa questão ambiental, porque era um curso técnico em florestas. E foi lá que os meus olhos foram se abrindo para essas questões ambientais, florestais. E uma disciplina fez toda a diferença para mim, que foi a disciplina de gestão ambiental, que eu ministrei, porque eu tinha a habilitação da área de engenharia de sustentabilidade dentro da engenharia de produção para ministrar essa disciplina a nível técnico. Então foi aí que eu comecei a entender melhor que isso não era só o futuro, isso era o presente. Isso era o que a gente precisava começar a incluir nos negócios, nas empresas de modo geral, nas escolas, nas indústrias, nas organizações religiosas, nas instituições de ensino. E aí foi quando, em 2019, eu resolvi atuar como empreendedora socioambiental, e aí eu entendi que eu precisava complementar minha formação. Foi então que, no final de 2019, eu fiz a seleção, né, da especialização em economia de sociedades cooperativas, porque eu entendia que não tinha como a gente falar de sustentabilidade sem falar de cooperação e sem falar desse modelo econômico que é o cooperativismo, né? E também resolvi me desafiar e fazer ao mesmo tempo a especialização em desenvolvimento regional sustentável no IF Baiano Campus Uruçuca, né? Justamente para entender essa construção estratégica de como se dá o desenvolvimento sustentável, principalmente na nossa região, né? E aí, a partir daí, surgiram todas as outras coisas. Aí a gente pega, né? Instituto Lixo Zero, né? Embaixadora Lixo Zero, certificadora, né? Como é que entra na sua vida e no seu negócio, né? Já que nós estamos falando aqui de atividades econômicas, como é que entra na sua vida e no seu negócio o conceito de lixo zero? Eu acredito que, primeiro, a gente precisa entender que o lixo zero não é uma coisa utópica. O lixo zero é considerado como uma meta ética, econômica, visionária, mas não utópica. Porque, na verdade, tem muita gente que acha que o lixo zero é impossível. Por quê? É impossível a gente gerar resíduos? Eu acredito que não é impossível, né, a gente zerar, de fato, essa geração de resíduos.
Mas, tendo em vista o modelo de vida que nós temos hoje, no mundo de modo geral, é muito difícil. Então, o lixo zero, na verdade, é um termo que traz uma tradução livre do zero waste. Que esse zero waste, numa tradução literal, seria desperdício zero. Então, quando a gente fala de lixo zero, a gente está falando de não desperdiçar, de otimizar o uso daquele recurso de forma que ele seja utilizado e reutilizado quantas vezes for possível até a sua disposição final. Então, eu comecei a ter esse contato com o conceito lixo zero no início de 2020. Eu tinha 6 meses de empresa, 6 meses de Ecoleve, e nesse contexto eu fui imergindo mesmo, né? Eu fiz as formações da Academia Lixo Zero. Então, comecei com a formação de consultores, depois fiz a formação de cidades lixo zero, empreendedorismo socioambiental para o lixo zero, depois fiz a formação de auditores, condomínios lixo zero e por aí vai, né? Mas isso se aplica na minha empresa, eu acredito que primeiro internamente, né? Dentro dos valores e princípios da Ecoleve, o lixo zero está lá. Não só o lixo zero, mas outros valores e princípios, né? Mas entender como construir essa relação com o lixo zero para tornar o funcionamento da minha empresa harmônico e equilibrado com a utilização dos recursos e os princípios de economia circular é o ideal. Não adianta eu querer prestar consultoria para que outras empresas façam isso se na minha empresa eu não faço. Então, o primeiro passo que a gente buscou foi isso, implementar o lixo zero dentro da própria empresa. E hoje nós somos empresa credenciada no Instituto Lixo Zero, né? As empresas credenciadas são aquelas que praticam o conceito lixo zero no seu dia a dia e por isso elas estão aptas a participar de um catálogo de soluções que o Instituto Lixo Zero traz. Então, o primeiro passo foi esse. O segundo passo foi multiplicar. Então, a partir do momento que a gente conseguiu fazer isso dentro, a gente passou a multiplicar isso para fazer fora. Então, hoje, nós somos empresa credenciada para prestar consultoria para a certificação lixo zero, que é um processo de consultoria e auditoria. A auditoria é feita pelo próprio Instituto Lixo Zero, né? E nesse processo, hoje, a gente trabalha com empresas, condomínios, eventos, indústrias, para que elas se certifiquem dentro desse processo do Instituto Lixo Zero Brasil. Pois é, eu estou tentando acompanhar aqui pelo YouTube, né? Então você pode também, você que estiver acompanhando a gente aqui, você pode mandar a sua pergunta também, elogios a Priscila, se você desejar, o que não é muito difícil, fazer elogios à figura de Priscila. Mas, Priscila, uma coisa assim, interessante, né? Que é sempre importante a gente desmistificar determinadas coisas. E você fez aí um rol de uma série de atividades a partir da sua formação, né? E aqui eu vou querer destacar a questão de condomínios, já que você fala aí em unidades familiares, né, em um regime de propriedade, né, importante e necessário nos mundos de hoje. E aí você falou em cidade lixo zero. E aí eu gosto muito de destacar a questão da cidade lixo zero, porque como uma pessoa que acaba trabalhando com a administração pública, a gente também precisa sempre trazer essa questão, né, para as políticas públicas e também para dentro da própria administração como política pública mesmo, né, da eficiência, buscar a eficiência da própria administração. Me desculpe, certo? Fala aí um pouco para as pessoas que estão assistindo, que vão assistir também para a gente, buscando desmistificar essa questão de que a gente trabalhar a não geração e a destinação correta dos nossos resíduos para fora, né, do ambiente doméstico. Porque muitas vezes quando a gente fala, não, a fazer a coleta seletiva dentro de casa, destinar, chamar o catador, não, mas você tem toda uma questão macro que pode e que precisa ser trabalhada nessas questões, inclusive até como negócio mesmo, né? Que foi esse veículo que você encontrou como negócio? Pergunta muito interessante, né? Eu costumo dizer, Guilhermes, que não existe cidade lixo zero sem empresas lixo zero, sem indústrias lixo zero,
sem condomínios lixo zero, sem eventos lixo zero. E tudo isso, todos esses empreendimentos, sejam eles individuais ou coletivos, são formados por pessoas. Então, a primeira coisa que a gente precisa é fazer o que a gente está fazendo aqui, educar as pessoas, para que elas entendam que não é difícil construir esse mundo lixo zero. Porque o lixo zero nada mais é do que a gestão integrada, responsável dos nossos resíduos sólidos que nós geramos. Somos nós, os consumidores, que somos responsáveis pelo encaminhamento dos nossos resíduos. Então, quando a gente fala de implementar o lixo zero, começa por um posicionamento pessoal. Eu quero começar a desenvolver a gestão responsável dos meus resíduos sólidos. Então eu vou fazer isso em casa, mas eu também vou fazer isso fora de casa. Não adianta eu encaminhar só os meus resíduos de casa, eu preciso encaminhar também os meus resíduos gerados fora dela. No meu trabalho, no meu rolê com os amigos, né? Nos meus espaços de convivência de modo geral. Então, a gestão de resíduos, ela precisa ser desmistificada. A gente precisa perder aquela ideia de que a prefeitura é responsável e se eu não tenho coleta seletiva municipal, eu não vou fazer a separação dos resíduos, porque os meus resíduos vão todos juntos no mesmo caminhão, né, que vai lá para o aterro sanitário ou, na maioria dos casos, nos municípios aqui da nossa região, para os lixões a céu aberto. Sabe por quê, Guilherme? Eu gosto de refletir sobre isso. Porque quando a gente fala, né, que esses materiais vão para os lixões, e aqui na nossa região, no nosso território de identidade, mais da metade dos municípios ainda tem lixão ativo, né? A gente para pensar assim, naquele lixão tem pessoas que trabalham lá, né? Aqueles catadores que infelizmente ainda estão lá em condições indignas de trabalho. E se eu fosse um daqueles catadores que trabalha lá, eu preferiria encontrar uma sacola só com garrafas PET ou uma sacola com garrafa PET misturada com comida, com resíduo de banheiro e todas as outras coisas. Com certeza eu preferiria encontrar uma sacola com aquele material que para mim é riquíssimo, né? Então, são mudanças de mente que precisam acontecer, a começar pela não geração. Né? A gente já tem estudos que comprovam que desde 1987 o nosso modelo de consumo já era insustentável. Imagine isso hoje em 2022. Né? Então por isso que a Semana Lixo Zero, o Lixo Zero traz essa ideia de sensibilização das pessoas para parar um momento e pensar sobre o que a gente tem feito com esses resíduos. E aí é se conectar com as organizações, né, de reciclagem, associações cooperativas de catadores, entre outras, que também fazem esse trabalho. A gente tem empresas que hoje trabalham com essa questão da reciclagem também. Né? É a gente pensar na reutilização, e aí, né, a gente acaba sendo condenado muitas vezes, porque quando a gente fala que uma garrafa PET é melhor que ela volte para o processo produtivo do que ela seja, por exemplo, utilizada para um artesanato, porque você estende um pouco o tempo de vida dela, alguns anos, mas depois ela não vai poder voltar para o processo, porque ela já foi, já passou, né? Você cola outros materiais, une outros materiais àquela garrafa PET. Isso inviabiliza a reciclagem desse material. Então eu acredito que tudo começa, Guilhermes, pela mudança de pensamento. E a partir dessa mudança de pensamento, naturalmente, a gente vai entender quais são as ações necessárias para que a gente passe pela não geração, pela reutilização, a recuperação desses materiais antes da reciclagem, porque a reciclagem não é o primeiro passo. Né? O primeiro passo é eu repensar, reduzir, recusar, reutilizar para depois reciclar. É por isso que a gente costuma dizer, né? E a gente vê isso muito enfatizado na formação de embaixadores lixo zero, de que mais do que um conceito, lixo zero é um estilo de vida, é uma mudança de mentalidade para a sustentabilidade, e a gente perceber que sustentabilidade não é algo que está lá longe da gente, né? Pelo contrário, está no dia a dia, está no nosso relacionamento com as pessoas, está no nosso relacionamento com as empresas, no relacionamento com o governo. Seja, lixo zero eu arriscaria dizer, não sei se eu estou certo, que antes de tudo é relacional.
Exatamente, né? Eu vou além da ideia do estilo de vida. Eu diria que o lixo zero é um estilo de relação de trabalho também. E eu vou te dar um exemplo simples, né? Aqui a gente tem folha de papel, né? Papel A4, formatado, bonitinho. Geralmente esse papel ele vem numa resma, certo? Porque a gente precisa facilitar o transporte, todas aquelas questões de logística, né? Otimizar espaço, otimizar, né, o percurso, tudo isso. Mas a gente utiliza um lado, e aí na melhor das hipóteses a gente utiliza o outro lado também, né? E se sobra um espacinho, depois que aquele papel não nos serve mais, a gente ainda recorta o pedacinho para fazer de papel de anotação, e usa um lado, usa outro, usa o máximo que puder. Só que no final do processo, quando aquele papel não pode mais ser reutilizado de forma alguma, o que que a gente faz? A gente pega esse papel, né, que poderia voltar para o processo produtivo apenas como uma única resma, bonitinho ali, no máximo aumentar um pouco o volume por causa do manuseio, mas a gente amassa esse papel. Faz sentido a gente encaminhar para reciclagem um material que veio limpo, bonito, formatado, recortado, perfeito, e a gente encaminhar amassado? A gente acaba usando sacos e mais sacos de lixo para caber uma única resma de papel. Faz sentido isso numa empresa? Né? Não faz. A mesma coisa não faz sentido quando o poder público faz a roçagem das áreas verdes comuns dos municípios, e ao invés de encaminhar esse resíduo verde, colocando numa caçamba e levando para um lugar onde aquele resíduo verde vai se decompor naturalmente, pega esse material, coloca em sacos plásticos e coloca esses sacos plásticos, né, dispostos ou em aterro sanitário, ou no lixão, ou em algum outro lugar, porque a gente sabe que ainda acontece isso, né? Então, ao invés daquele material se decompor naturalmente como um resíduo verde, orgânico, ele vai se decompor junto com o plástico do saco. Faz sentido a gente ter um gasto público com o saco plástico e ainda o trabalho do servidor público que está ali tendo que ensacar todo esse material, o transporte desse material e a disposição final ambientalmente adequada? Não faz sentido. São algumas reflexões que são mais do que necessárias, né? E você até me leva também a pensar um pouco pensar muito nessas questões, né? De como você otimizar as coisas, em nome, inclusive, da economicidade, né? Quando você fala, por exemplo, do trabalho de varrição e de limpeza das áreas públicas, por exemplo, que a gente leva mesmo para a questão da administração pública, e aí precisa servir, e eu vou destacar isso para que as pessoas entendam, que isso, além de tempo, é dinheiro jogado fora. Porque, infelizmente, Priscila, quando a gente vai falar, e a gente muitas vezes precisa falar isso na academia, numa sala de aula, essas coisas todas, para as pessoas entenderem essa questão do mecanismo, de que quando a gente não pensa na otimização, a gente está jogando dinheiro fora. E isso serve, inclusive, para os gestores públicos que estão assistindo ou que vão assistir. E se não servir para os gestores públicos, precisa servir para o eleitor. E aí a gente falando em eleitorado, né? Entrar aqui numa questão espinhosa, aproveitar que domingo está chegando, é interessante como as pautas ambientais e de sustentabilidade não entram ordinariamente nas discussões eleitorais. Em discussões políticas, né, de uma forma geral, sim, a gente aqui está fazendo política quando a gente fala a respeito de mudança de vida, lixo zero, destinação de resíduos. Mas não entra nas pautas eleitorais, é uma coisa assim impressionante. Não entra na presidencial, não entra na governamental, não entra nas municipais. E a gente que mora nos municípios, e a gente sabe que você tem um engajamento importante em nessas questões políticas, é da gente também se questionar a respeito disso, né? Com certeza. Eu me lembro quando em 2020 a gente começou o nosso coletivo Lixo Zero, né, em Una, o Una Lixo Zero. Já deixar um abraço também, né, para nossa galera do Una Lixo Zero, os nossos embaixadores Claubert, Yogi, Midori,
também. Quando a gente começou essa discussão, a gente percebeu o quanto a pauta não era levada em consideração, e não só pela gestão, né? É porque existe uma falta de conhecimento mesmo. Quando a gente fala de otimização, né, e aí a gente entende por que a minha paixão pelo lixo zero, pela gestão de resíduos, porque isso é otimização. E a engenharia de produção nada mais é do que otimização. É conseguir os melhores resultados com o menor custo, com o melhor investimento, pensando também no impacto ambiental, né? Então, a falta de conhecimento trazia essa falta de iniciativa. Então, quando a gente começou a levar isso para a população, foi interessante como a gente viu que as pessoas foram se despertando para isso, né? Então, hoje a gente tem algumas atividades de coleta seletiva que o programa Una Lixo Zero ele desenvolve, não só na sede, mas também no distrito de Colônia, né? Nosso embaixador Jorge Cuta, lá em Colônia, ele já conseguiu mobilizar dezenas de famílias para participarem da coleta seletiva, né? Foi feito um projeto piloto, que é um projeto do Instituto Lixo Zero, que é o Plástico Social, para que fosse feita a coleta de plástico, para entender como que a constituição, a composição dos resíduos plásticos no município, né? A gente tem feito isso desde 2020, mas a gente percebe ainda uma resistência por diversos fatores, Guilherme, e esses fatores são políticos, né? Primeiro que os municípios eles não dispõem de recursos, né, em sua totalidade para o investimento na gestão otimizada de resíduos sólidos. Então, a gente viu crescer nesses últimos 2 anos, né, um pouco os investimentos a nível federal sobre essa questão para a implementação de sistemas, mas para projetos piloto, como a gente viu, por exemplo, em Itacaré. Mas se todos os municípios da Bahia, os 417 municípios, quiserem investir, eles vão ter esse aporte financeiro? Com certeza não, porque hoje está sendo investido em projetos piloto, né? Então os municípios não têm um recurso próprio, é um fato. A gente está muito atrasado, falando sobre Bahia especificamente, na construção do nosso plano estadual. É um fato, a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela nasceu em 2010, mas o plano nacional, que é o que de fato mostra o passo a passo de como ela vai ser implementada, só saiu agora no início de janeiro. Então, a partir do plano nacional, os estados começam a ter a obrigatoriedade de executar a construção dos planos estaduais, e o governo do estado está fazendo isso. Inclusive eu cheguei a participar de algumas reuniões virtuais dessa construção. Então a gente tem um cenário, né, a nível federal, um cenário também a nível estadual, e os municípios estão no meio disso tudo, né? Mas a gente precisa entender, e aí principalmente os gestores públicos, que quando a gente fala da implementação do plano de governo de cidades lixo zero, tem um passo a passo para que isso seja construído, e o retorno não é só ambiental, não é só social, o retorno também é econômico. Dentro do Instituto Lixo Zero Brasil, nós temos uma ferramenta chamada Simulador Lixo Zero. E essa ferramenta auxilia os municípios a entender qual o retorno que ele vai ter com a implementação do Cidades Lixo Zero, né? Então, nós rodamos esse simulador graças aos dados que nós conseguimos com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia. Rodamos esse simulador para algumas cidades aqui da nossa região, e nós percebemos que podem ser gerados trilhões a partir do investimento em economia circular. A gente sabe que, de acordo com esses mesmos dados, a gente consegue recuperar até 98% dos resíduos gerados nas nossas cidades, nos municípios aqui do nosso território de identidade litoral sul da Bahia. Então, por que não investir nisso, né? E aí é um apelo que a gente precisa fazer para os municípios, para os gestores, né? Que olhem com carinho para isso, entendendo como um investimento a médio e longo prazo para o município, porque é melhor você investir antes da obrigatoriedade do marco legal, né, que a gente sabe que 2 de agosto de 2023
tem a obrigatoriedade do fechamento do lixão e a instituição do sistema de coleta seletiva para municípios entre 50 e 100 mil habitantes, que tem uma quantidade considerável na nossa região, mas 2 de agosto de 2024 é o limite para os municípios abaixo de 50 mil habitantes, que é a maior parte dos municípios aqui da nossa região Litoral Sul, né? Então, você vai esperar, enquanto gestor, chegar o prazo final, próximo às eleições de 2024, você vai esperar ter essa obrigatoriedade ou você vai se antecipar? Que é o que a gente tem visto acontecer em alguns municípios aqui da nossa região. Eles estão se antecipando para quando chegar no prazo final da obrigatoriedade legal, eles poderem dizer, a gente está cumprindo. Não quero ser multado por isso, porque é um fato. Multados seremos. Né? E isso sai do bolso de quem? Do nosso bolso, enquanto munícipes, né? Então, é uma coisa a se pensar. A gente precisa cobrar isso do poder público, a gente levar isso para as pautas de discussão dos municípios, nas câmaras de vereadores, nas organizações da sociedade civil, nas associações de moradores, enfim, isso precisa ser levado à discussão para a construção, de fato, de um cenário propício para a implementação da gestão integrada de resíduos sólidos pautada no conceito lixo zero. Uma coisa que nem todo mundo se atenta é quando a gente vai falar de conceitos, de siglas, não sei o que, esse negócio todo, a gente está falando aqui o tempo todo sobre o lixo zero, destinação, políticas públicas, tal. E é necessário que a gente acabe também esclarecendo que esse é um aspecto importante de uma siglazinha muito em voga hoje, né? Que é o ESG. Né? E que aí vamos entrar e falar da Ecoleve, e aí das iniciativas que você tem feito. E quem conhece Priscila sabe que Priscila faz isso não somente como um negócio, mas que é algo que para você acabou quase que se tornando uma missão de vida, não é? Tratar dessas coisas e, na minha percepção, é assim, aquilo que leva você a fazer um trabalho de excelência naquilo que você faz e que você leva isso para a Ecoleve e para a sua equipe, né? Bora falar um pouco da onde é que entra o lixo zero no ESG? Vamos sim, vamos falar sobre paixão agora então, né? Eu costumo dizer que aquela máxima, né, de você acordar todos os dias, olhar para sua agenda de trabalho, se sentir motivado a fazer aquilo, né? Eu vivo isso diariamente, porque eu consigo hoje enxergar que a Ecoleve, ela une o meu propósito pessoal com o que eu escolhi fazer como minha atividade profissional, né? E eu demorei alguns anos para formatar o meu propósito em uma frase, mas eu consegui chegar a uma conclusão. E de fato, eu acredito que nós podemos transformar o mundo a partir da cooperação e da sustentabilidade, a partir do local onde a gente vive, né, gerando primeiro ali aquele impacto local e expandindo isso de forma que a gente consiga gerar o máximo de impacto positivo na sociedade, né? E muito mais do que a minha formação, né, isso é o fim, isso é a minha finalidade. A minha formação e os espaços que eu ocupo hoje fazem parte do meio, o meio que eu encontrei para chegar a esse objetivo. Né? E falando especificamente sobre o ESG, né, a gente vê crescer esse conceito, muitas empresas falando, o mercado financeiro principalmente falando sobre o crédito de carbono, sobre compra e venda de ações de empresas que têm iniciativas ESG, sobre as métricas de impacto, matriz de materialidade, mas como que isso se traduz na prática para nós, pequenos negócios, micro e pequenos empreendedores, os microempreendedores individuais, né? Como que isso se traduz para a gente, né? O ESG, ele é uma sigla que vem do inglês e traduzida para o português significa ambiental, social e governança. Então, em português seria ASG, né? E o conceito ESG, ele diz que a gente precisa
ter métricas de impacto, ou seja, a gente precisa ter como medir o impacto que a gente gera, seja ele positivo ou negativo, em cada uma dessas áreas. Isso veio lá de trás, não é novo, veio lá do conceito de responsabilidade social corporativa, lá da economia compartilhada, né, da geração de valor social e ambiental nas empresas. Mas na prática, Guilherme, o que é que isso traz? Né? Eu preciso, enquanto empresa, deixar de gerar um impacto negativo, para começar, né, o primeiro passo, e sair do negativo para o neutro. Quando eu saio do negativo para o neutro, eu começo a gerar impacto positivo. Então é o plus daquilo que eu faço. Só que isso não é mais como antigamente, porque antigamente a gente tinha aquelas ações assim, né? Dia das Crianças, vamos fazer uma ação de doação de brinquedos numa comunidade carente. Dia da Árvore, vamos fazer um mutirão de plantação de mudas. Horrível. Dia do Meio Ambiente, vamos fazer ações educativas nas nossas empresas para falar sobre a importância do meio ambiente. Distribuir panfleto. Isso, distribuir panfleto, gerar mais resíduo, e é isso aí. Dia da Água, vamos fazer ações, né, falando sobre a importância da água, mas a gente gasta mais água no dia da água do que nos outros dias normalmente, né? Então, assim, deixou de ser essa coisa para inglês ver, como a gente fala, e passou a ser integrado na governança das empresas. Por isso, ambiental, social e governança. Né? Não é mais uma ação pontual ou um setor da empresa ou aquela salinha que você tem só para ter os documentos ambientais. Isso precisa fazer parte da empresa como um todo. E a gente vê isso acontecer hoje não só em empresas que estão nascendo, quanto empresas que já estão no mercado há dezenas de anos e estão se reinventando para atender a esses critérios. Então, na prática, é você gerar impacto positivo social, né, valorizando os seus colaboradores e suas famílias, os seus fornecedores, entendendo o impacto que você gera com os seus clientes e com a sociedade de modo geral, principalmente a comunidade que está no entorno da sua empresa. Né? Quando a gente fala de governança, a gente está falando de gestão de riscos, de análise de métricas, de transparência, que muitas vezes não acontece nas empresas. A gente está falando de anticorrupção e vários outros fatores. Quando a gente fala também do ambiental, a gente está falando de gestão integrada e responsável dos resíduos sólidos, uso eficiente dos recursos, né? O que a gente chama de eficiência energética, não só de água e... água e energia, né, como a gente acha quando fala de eficiência energética, mas o papel, né, é um recurso que eu uso na minha empresa, né? E esse papel usa recursos energéticos para ser produzido e também para ser descartado. Então, se eu otimizo o uso do papel, eu estou falando também de eficiência energética, né? Pegada de carbono, influência nas mudanças climáticas e vários outros fatores que estão em voga aí no mercado de ações e também no nosso mercado competitivo que a gente vive hoje. Né? Bom, a gente está caminhando para finalizar, né, esse nosso encontro de hoje, dessa sexta-feira, e eu queria que você falasse agora, vamos fazer o merchan da Ecolev, né? Se alguém precisar de soluções ESG, como no que a Ecolev pode auxiliar e como é que faz para encontrar a Ecolev? Bom, hoje a Ecolev, ela atua exclusivamente com consultorias e prestação de serviços nesse sentido. Né? Então, além da consultoria ESG como um todo, tratando das 3 áreas, né, do ambiental, do social e da governança, a gente atua com outros projetos também ligados ao conceito ESG, que é o dimensionamento da gestão integrada de resíduos sólidos, a própria certificação Lixo Zero, que, como eu falei, é um produto do Instituto Lixo Zero Brasil, que é chancelado pela Aliança Internacional do Lixo Zero e atesta a correta destinação dos resíduos. Então, não é a Ecolev dizendo que você faz a gestão adequada dos resíduos. É uma auditoria que funciona como se fosse uma auditoria de ISO, né? Dizendo para o mundo inteiro
que você faz sim a gestão adequada dos seus resíduos sólidos e encaminha no mínimo 90% dos seus resíduos adequadamente. A gente trabalha também com educação sustentável e regenerativa, né? A gente saiu daquele conceito da educação ambiental, né, como a gente conhecia antes, porque a gente entende que a educação sustentável, ela precisa pautar a regeneração. Se a gente mantiver o nosso padrão de consumo como ele é hoje, ainda assim não é suficiente. Então, ao invés de sustentar o que a gente faz, a gente precisa inverter, a gente precisa regenerar. Precisa fazer muito mais do que o que a gente tem feito para continuar mantendo as nossas condições de vida aqui. Daí a gente tem também o papel aí de desempenhar as ações voltadas para a disseminação do conceito lixo zero dentro desses serviços de educação sustentável e regenerativa que a Ecoleve presta, né? Então a gente faz palestras, cursos, visitas técnicas, dias de campo. A gente presta também assessoria para associações e cooperativas de catadores nos municípios, né? Assessoria para o poder público nesse processo de implementação dos sistemas de coleta seletiva. Então tem várias coisas aí que a gente faz na Ecoleve que vocês podem conhecer acessando o nosso site e acessando também as nossas redes sociais. @sejaecoleve. Exatamente, @sejaecoleve e o site ecoleve.eco.br. Então hoje a gente conversou com Priscila Costa, que é empreendedora socioambiental, que falou com a gente aqui um pouquinho a respeito do conceito lixo zero e sua aplicação para a vida e para os negócios. E a gente vai se despedindo aqui nesse final de semana. Então nós estamos em final de semana de segundo turno de eleição presidencial, então aproveite, faça conscientemente a sua escolha, vá na paz, com tranquilidade e nos encontramos nas próximas oportunidades, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, Priscila. Muito obrigado. Eu que agradeço. Fiquem com Carol Melo agora. Economia Verde. Oferecimento CVR Costa do Cacau. Consciência ambiental. Oi, pessoal, é isso aí. Ficamos agora com o quadro Economia Verde, né, que foi apresentado aí pelo Guilhardes. O Kleber Isaac hoje não pôde comparecer, mas eu tenho certeza que o Guilhardes mandou ver e vocês gostam também da presença do Guilhardes aqui no programa Economia Verde. Ele que agora apresenta também o Economia juntamente com o Kleber Isaac. Kleber, um beijo, um abraço, a gente está morrendo de saudade. E hoje, sexta-feira, não poderia ser diferente. Vocês sempre me perguntam, Carol, tem dica para sexta-feira hoje? O que é que tem para fazer? E a gente sabe que está vindo aí uma final, né, um jogão aí para a Taça dos Libertadores, jogão do Flamengo. E a gente já está com um convidado muito especial, muito conhecido também aqui. Ele que sempre traz animação aí para a galera, produz vários eventos, que é o Edinho, que ele já está aqui com a gente e vai contar o que tem de programação para esse final de semana, né? Excepcionalmente amanhã, que vai ter uma programação muito especial, que você aí de casa eu tenho certeza que não vai querer ficar de fora. Bom dia, Edinho! E aí, Carol, bom dia, querida. Tudo jóia? Tudo Estamos aqui direto da jóia. Estância de Santo Antônio. Bacana. Mostrando aqui um pouquinho dos preparativos para a nossa arena. Conta aí pra gente como é que vai ser a nossa arena, Edinho. O evento vai ser bem bacana. A gente vai transmitir a final da Libertadores. E na sequência terão duas bandas vindas de Salvador. Uma, inclusive, inédita aqui na região, que é a Samba 40 Graus. E a outra, que já é bastante conhecida, mas já tem uns 3 anos que não toca aqui, que é a dupla sertaneja André e Mauro. Muito bom. E qual horário que vai começar a festa? A partir das 14 horas. Já está toda a operação já pronta. A partir das 14 horas, estaremos aqui de braços abertos, aguardando o público. E aguardando vocês também, né? Com certeza. Você já está aí nos preparativos, né? Já está ali, tô vendo ali, mostrou o palco, né? Começou a ser montado ontem, né? Ontem já começou a montar a estrutura. E hoje, no decorrer do dia, os detalhes finais, né? Sim. E, Edinho, para as pessoas que querem adquirir aí o ingresso para poder comparecer a esse evento, como é que faz? É através de qual site? Nós temos um link de vendas no Instagram da J Show Evento.
Temos também no Instagram da Geo Entretenimento. E temos pontos de vendas aqui na Estância, na E10, com algumas pessoas, alguns comissários. O bacana é que o evento as vendas estão indo de vento em popa. Lançamos um lote relâmpago que foi um sucesso. Primeira lote também esgotou. E a gente está no segundo lote. A ideia é realmente para manter um evento de qualidade. Claro que tem que ter um limite de público, né, de quantidade. Então a gente pede que as pessoas de fato tenham interesse de estar aqui com a gente, eu queiram fazer uma tarde bacana, um sabadão bacana, diferente, e adquira seu ingresso logo, não deixe para a última hora. Com certeza. As pessoas estão me perguntando, né, como é que vai funcionar isso? De ter a questão do jogo e esse show. Vai ter um telão? Como é? Explica aí. Isso, vou te mostrar aqui. O telão vai ser montado hoje à tarde, ele vai ficar nesse local aqui, ó. Vai ter um telão aqui de última geração, onde vai transmitir o jogo. Aí o jogo começa às 5 horas, de 5 até a hora que encerrar o jogo. Vai estar sendo transmitido. E na sequência começa as bandas. Antes disso vai ter um som bacana, um som mecânico aqui, o astral da Estância. Né? Aqui vai estar aberto a partir das 14. A turma vai chegando, vai se acomodando, vai se preparando para assistir essa grande final. Transmitido por esse telão e por alguns televisores que vão estar espalhados aqui pelo local. O jogo começa às 16 horas, não é isso? Não, o jogo começa às 17. Às 17. 5 da tarde. Antes disso, vai ter ações de música? Antes disso, vai ter animação de som mecânico. O público chegando. E assim que acabar o jogo, entra as bandas. A primeira vai ser Samba 40 Graus. E na sequência, André e Mauro. Vai finalizar com André e Mauro. Pronto. Então, só Perfeito. Ressaltando aí para o pessoal de casa, a festa vai acontecer na nossa arena, né? Vai ter a transmissão do jogo, vai ter show também, vai ser na Estância Santo Antônio, é isso? Perfeito. Exatamente isso. Estamos aguardando todos vocês aqui, astral, com todo o carinho, um evento especial, cada vez mais especial. Eu quero, inclusive, Edinho, te parabenizar, né? Parabenizar você, a Jackson, que sempre organizam eventos como esse, eventos que sempre têm um feedback muito bom, são bem falados, né? E a gente sabe o comprometimento que vocês têm, a organização e principalmente a segurança, né? A gente vê que os eventos produzidos por vocês realmente são eventos que são um sucesso, que a gente não tem medo de ir, porque sabe que nunca tem situações de briga, de confusões, porque vocês pensam em tudo. Eu quero parabenizá-lo, viu? Obrigado, Carol. Nosso cuidado realmente é o que eu falo sempre à minha equipe, né? Para toda a equipe nossa. A gente tem que funcionar como uma loja, né? Abre a loja, o bom atendimento, o bom serviço, o cuidado com o cliente, a atenção. E a J Show, ela tem uma preocupação em trabalhar com eventos conceito, né? Eventos de qualidade. Com certeza. Esse é o nosso foco. É isso aí, eu agradeço, viu, Edinho, a participação, muita boa sorte aí no término aí da organização do evento. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo, vai ser tudo lindo e nota 10, como sempre é aí os eventos organizados por vocês. Um abraço. Obrigado, querida, pelo espaço, aguardamos vocês, viu? Amanhã estaremos juntos. Estamos sim. Tchauzinho. Tchau. E agora, pessoal, antes de encerrar a programação da gente, que o nosso horário está chegando ao final, eu quero passar aqui para vocês uma notícia, infelizmente, muito triste. Mais um caso de violência aqui na Bahia, um caso de violência na cidade de Salvador, que foi um policial militar que foi baleado durante uma tentativa de assalto na Ribeira. O PM ele foi alvejado, né? Ele foi baleado ao reagir a um assalto na noite de quinta-feira. O crime foi cometido na Avenida Beira-Mar, no bairro da Ribeira, na Cidade Baixa. Segundo as informações, o policial, que não teve seu nome revelado, foi alvejado na região do ombro e socorrido para a unidade de saúde da região. Durante a troca de tiros, 2 suspeitos também foram atingidos e encaminhados para o Hospital Geral do Estado, onde estão presos em flagrante. Não há informações sobre o estado de saúde dos criminosos, que ainda, conforme
a polícia e estavam praticando assaltos na região com uma moto quando abordado pelo policial. Já o PM não corre risco de morte. O caso foi registrado no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa Física, o DHPP, que investiga aí a autoria. Felizmente, mais um caso de violência. A gente está tendo aí a chance, né, de mudar aí a situação do nosso estado. Eleições, dia 30, o dia de você votar e exercer o seu papel de cidadão e escolher aí o seu presidente. Na Bahia, o seu governador também. Então, vote com consciência, analise as propostas, estude o candidato. Política não é brincadeira, tá? A gente precisa mudar esses dados de violência, aumentar os nossos dados na educação. E nós, como cidadãos, é o único que podemos, né, realmente mudar essa realidade. Eu quero agradecer você pelo carinho, pelo fato de estar aqui comigo todas as manhãs. Segunda-feira a gente retorna, tá? E já ficou aí a dica para o sextou, né? Esse final de semana você não vai ficar sem sextar. Para quem é flamenguista, né, e vai poder comemorar, nossa querida Antonieta que está acompanhando, Toné, eu sei que você está na torcida aí para o Flamengo vencer. E já te convido também, vamos lá para a Arena para a gente participar desse evento que vai ser muito legal. Como o Edinho falou, vai ter aí a abertura dos portões às 14 horas, vai ter o telão aí com as partidas de futebol, seguido pelo show, né, de André e Mauro, essa dupla de Salvador, uma dupla sertaneja. E minto, André e Mauro no final, vai vir antes o samba 40 graus. A gente fica aí na expectativa do final de semana e na expectativa também das eleições. Eu agradeço mais uma vez, um excelente almoço, uma excelente sexta-feira e um ótimo final de semana a todos.